milionário para na Rua da Neve, e não consegue acreditar no que vê. Os travões do automóvel de luxo guincharam violentamente no asfalto congelado, quebrando o silêncio sepulcral da noite lisboeta. Dom Rodrigo não esperou que o veículo parasse por completo. Abriu a porta traseira e saiu cambaleante para a neve, com o coração a bater-lhe na garganta como um martelo de guerra. Não se importou que os seus sapatos de couro italiano, que custavam mais do que uma família média ganhava num mês, se afundassem na lama gelada. Não se importou que o vento cortante lhe desarrumasse o cabelo branco imaculado. Os seus olhos estavam fixos num único ponto, lá na frente, sob a luz mortecina de um candeeiro a piscar. «Ei!» gritou com a voz embargada por uma mistura de terror e autoridade. «Meninas, não se mexam». Ali estavam duas figuras diminutas, mal visíveis contra a brancura da tempestade. Duas meninas idênticas, não mais de 4 anos, paradas no meio da rua deserta do bairro da Lapa. O vento uivava entre os edifícios senhoriais, mas elas não choravam. Estavam de mãos dadas, imóveis como duas estátuas de porcelana abandonadas à sua sorte. O que gelou o sangue de Rodrigo não foi a temperatura abaixo de 0, mas sim ver como estavam vestidas. Usavam vestidos idênticos de lã cor de Bordeaux, com golas de bebê, meias finas e botinhas castanhas que claramente já não lhe serviam. Não tinham casacos, não tinham gorros, só tinham uma a outra. Subscrevam agora o nosso canal para descobrir porque este encontro na neve estava destinado a mudar o destino de uma dinastia inteira. Não vão querer perder o que Dom Rodrigo está prestes a encontrar. Rodrigo chegou até elas e deixou-se cair de joelhos. O impacto dos seus joelhos no chão duro foi doloroso, mas ele nem pestanejou. Ficou à altura dos olhos delas. As meninas recuaram meio passo, apertando-se mais uma contra a outra. Os seus rostinhos estavam vermelhos do frio. Os lábios tinham um tom azulado que fez com que o estômago de Rodrigo se revirasse de pura angústia. «Calma, calma», sussurrou Rodrigo, tirando freneticamente o seu pesado casaco de lã cinzento escuro. «Não vos farei mal, sou um amigo». Estendeu o casaco com mãos trêmulas e envolveu-o nos 2 corpinhos. Ao mesmo tempo, ao tocá-las, sentiu o gelo nas suas peles. Estavam congeladas. Uma delas, a que tinha uma pequena pinta perto do queixo, levantou o olhar. E então, o tempo parou para o magnata. Aqueles olhos eram de um cinzento tempestade com pintinhas verdes à volta da pupila. Eram olhos que ele via todas as manhãs no espelho enquanto se barbeava. Eram os olhos da sua mãe, falecida há décadas, e mais dolorosamente eram os olhos de Camila, a sua única filha. A filha que ele tinha exilado da sua vida há 5 anos num ataque de orgulho e soberba imperdoável. «Mãe?» perguntou a menina da pinta com um fio de voz que mal saiu da sua garganta dormente. Rodrigo sentiu que lhe faltava o ar. As lágrimas quentes e repentinas brotaram dos seus olhos, toldando a sua visão. «Não, pequena, não sou a mãe», disse com voz rouca, ajustando o casaco gigante sobre os seus ombros frágeis. «Mas vamos procurá-la. Onde está a mamã?» A segunda menina, que até então tinha permanecido em silêncio observando com desconfiança, apontou com um dedo enluvado em lã esfarrapada para uma mochila verde desgastada que estava meio enterrada na neve a poucos metros delas. Era uma mochila infantil suja, com uma das alças partida. Rodrigo esticou-se e agarrou a mochila. Pesava muito pouco, demasiado pouco para conter a vida de 2 meninas. Com dedos desajeitados pelo frio e pelos nervos, abriu o fecho principal. Não havia comida, não havia água, apenas um par de meias sujas, um brinquedo de plástico partido e um envelope de papel manila dobrado ao meio e debaixo do envelope uma fotografia. Tirou a fotografia. A imagem estava amarrotada e tinha marcas de ter sido tocada milhares de vezes. Rodrigo teve de aproximar, lá dos olhos para focar sob a luz da rua. Era uma fotografia de há 20 anos. Nela, um Rodrigo muito mais jovem, com o cabelo ainda preto e um sorriso arrogante, segurava nos braços uma menina loira de 5 anos em frente a uma árvore de Natal gigante. O reconhecimento foi um golpe físico, como um murro no peito. Aquela fotografia tinha estado na secretária do seu escritório até ao dia em que expulsou Camila de casa. Ela tinha levado. Era a única coisa que tinha levado. «Avô», sussurrou a segunda menina olhando para a fotografia que ele segurava. Rodrigo levantou o olhar bruscamente. A menina não lia a fotografia. Olhava para ele. Tinha-o reconhecido, não por quem era agora, mas pela imagem que a sua mãe lhes tinha mostrado uma e outra vez. Sim, a palavra saiu como um soluço abafado. Sim, sou eu.
Sou o avô. O motorista de Rodrigo, um homem robusto chamado Manuel, que estava ao seu serviço há 20 anos, chegou a correr naquele momento com um guarda-chuva preto aberto que quase voou com o vento. Dom Rodrigo vai ficar doente. O que faz no chão? Gritou Manuel horrorizado ao ver o seu chefe, o homem mais temido das finanças de Portugal, ajoelhado na neve suja, abraçando duas meninas desabrigadas. Que se dane a minha saúde, Manuel, rugiu Rodrigo, pondo-se de pé e levantando as duas meninas nos braços ao mesmo tempo. Eram tão leves que o facto lhe partiu o coração mais uma vez. Abre o carro, liga o aquecimento ao máximo. Agora. As meninas agarraram-se à sua camisa de seda branca, sujando-a de neve e sujidade. Rodrigo apertou-as contra o peito, sentindo os seus corpinhos tremerem violentamente. Nunca mais, pensou com uma fúria repentina para consigo e para com o mundo. Nunca mais passarão frio. Mas a pergunta martelava-lhe o cérebro enquanto corria para o carro blindado. Por que estavam sozinhas? Onde estava Camila? Por que as suas netas estavam na rua no meio da pior tempestade do ano? O interior da limusina Mercedes era um santuário de calor e couro perfumado. Um contraste brutal com o inferno branco que uivava lá fora. Rodrigo depositou as meninas com suavidade no banco traseiro. Manuel, entendendo a urgência sem necessidade de palavras, já tinha ligado o motor e aumentado a temperatura. O ar quente começou a sair pelas grelhas e as meninas soltaram um suspiro coletivo, fechando os olhos por um segundo ao sentir o calor. Para casa, Manuel, rápido, ordenou Rodrigo. A sua voz agora fria e cortante, a voz do homem de negócios que resolvia crises, mas as suas mãos não paravam de tremer. Sim, senhor, respondeu Manuel olhando pelo retrovisor com preocupação evidente. Rodrigo sentou-se em frente às meninas. Agora, com a luz interior do carro, podia ver os detalhes devastadores do seu abandono. O cabelo loiro acinzentado, idêntico ao de Camila, estava emaranhado e sujo. Tinham arranhões nas mãos. As suas roupas, embora de estilo clássico e elegante, estavam esfarrapadas nos punhos, indicando que tinham sido usadas todos os dias durante meses, talvez anos. Era a pobreza disfarçada de dignidade. Camila tinha tentado mantê-las apresentáveis até ao fim. As meninas olhavam o interior do carro com olhos arregalados. Nunca tinham visto tanto luxo. O estofo de couro bege, as luzes LED suaves, o minibar de cristal. Tem fome? Perguntou Rodrigo, inclinando-se para a frente. As duas assentiram vigorosamente com uma sincronização que só os gêmeos possuem. Rodrigo abriu o compartimento refrigerado. Só havia água mineral importada e uns chocolates suíços amargos que ele guardava para os seus clientes. Tirou os chocolates e ofereceu-os. As pequenas mãos agarraram os invólucros dourados com desespero. Rodrigo teve de ajudá-las a abri-los porque os seus dedos ainda estavam rígidos do frio. Vê-las devorar o chocolate sujando as caras provocou-lhe uma onda de ternura e dor. Enquanto comiam, Rodrigo voltou a sua atenção para a mochila verde que tinha atirado para o banco ao seu lado. O envelope. Tinha de ler o envelope. Pegou nele. O papel estava úmido da neve. Na frente, escrito com uma caligrafia que ele conhecia melhor que a sua própria, dizia: Pai. Só essa palavra, pai. Não senhor Rodrigo nem Dom Rodrigo, como ele lhe tinha exigido que o chamasse da última vez que falaram ao telefone, quando ela lhe pediu dinheiro para medicamentos e ele lhe desligou. Rompeu o selo com urgência. Tirou a folha de papel pautado arrancada de um caderno barato. A letra era trêmula, apressada, como se tivesse sido escrita numa superfície instável ou com as mãos congeladas. Pai, se estiveres a ler isto, significa que o milagre aconteceu. Significa que por uma vez na tua vida, olhaste para baixo e não apenas para a frente. Significa que as minhas meninas, as tuas netas, Valentina e Sofia, estão vivas. Não te escrevo para te pedir perdão. Não tenho nada de que me arrepender por ter casado com o homem que amava, embora tu o odiasses por ser pobre. Ele foi um bom pai e um bom marido até que o cancro o levou a 6 meses. Gastamos tudo o que tínhamos no seu tratamento. Tudo. Vendi o meu carro, as minhas joias, a nossa pequena casa. Ficamos sem nada. Estamos há 3 semanas a dormir em abrigos e as últimas 2 noites na rua. Hoje esgotaram-se-me as forças, pai. Já não tenho comida para lhes dar. A tosse da Sofia está cada vez pior e a Valentina já não tem sapatos que lhe sirvam. O meu orgulho morreu há muito tempo, mas o teu continuava a ser um muro impenetrável. Sei que passas por esta rua todas as sextas-feiras ao sair do clube. Eu vi-te. Estive parada naquela esquina 3 semanas seguidas.
mas nunca olhavas. Hoje não aguento mais. Sinto que o meu corpo se está a apagar. O frio está a entrar nos meus ossos e tenho muito sono. Vou deixar as meninas no teu caminho. É o meu último ato de mãe. Prefiro que cresçam com um avô que talvez não as queira do que morram de frio nos meus braços esta noite. Por favor, salva-as. São a única coisa boa que resta de mim. Não deixes que paguem pelos meus erros. Camila. Rodrigo deixou cair a carta. O papel escorregou até ao chão do carro. Um silêncio ensurdecedor encheu a cabina, apenas quebrado pelo som suave das meninas, mastigando o chocolate e o zumbido do motor. Tenho muito sono. O frio está a entrar nos meus ossos. O horror gelou o sangue mais rapidamente do que a tempestade lá fora. Rodrigo entendeu imediatamente o que essas palavras significavam. Hipotermia. Camila não tinha ido procurar ajuda. Camila tinha se rendido. Estava a deixar-se morrer para que as meninas pudessem ser encontradas. Manuel. O grito de Rodrigo foi tão forte que as meninas saltaram no seu assento e largaram os chocolates. Trava. Dá a volta agora mesmo. O carro guinou quando o motorista pisou o travão surpreendido. Mas, senhor, as meninas. Que se dane tudo. Rodrigo bateu no vidro divisório com o punho. A minha filha está a morrer lá fora. Dá a volta já. Temos de voltar ao parque. Olhou para as meninas, que agora o observavam com medo, os olhos cheios de lágrimas prestes a derramar. Rodrigo suavizou a sua expressão, embora por dentro estivesse a despedaçar-se. Ouçam bem, meus amores, disse tomando as mãos pegajosas de chocolate de Valentina e Sofia. Onde ficou a mamã? Tem de me dizer exatamente onde ficou. É muito importante. Sofia, a mais pequena, soluçou e apontou para a janela escura. Mamã, disse a menina entre lágrimas. Disse para brincarmos às escondidas. Disse que ela se esconderia no banco de pedra, aquele que está atrás da grade preta, e que nós tínhamos de esperar por ti. Disse que tu eras a base para nos salvarmos. O banco atrás da grade preta, repetiu Rodrigo, a sua mente a trabalhar a 1000 a hora. Conhecia aquele lugar. Era a entrada de serviço do Jardim da Estrela a apenas 3 ruas de onde as tinha encontrado. Manuel, disse pelo intercomunicador, com uma voz que era puro aço frio. Liga para a ambulância privada, diz-lhes que é um código vermelho e pisa o acelerador a fundo. Se ela morrer, todos nós morremos hoje. O carro de luxo fez um U, derrapando sobre a neve, e acelerou de volta para a escuridão da noite, para o lugar onde uma mãe tinha entregado a sua vida em silêncio. Rodrigo apertou a carta amarrotada no punho, até que os seus nós dos dedos ficaram brancos, rezando a um Deus em que não acreditava há anos, pedindo uma única coisa: tempo. Só precisava de um pouco mais de tempo. O Mercedes blindado rugiu como uma besta ferida, ignorando as leis de trânsito e o bom senso, deslizando perigosamente sobre a camada de gelo negro que cobria a avenida. Manuel conduzia com os nós dos dedos brancos no volante, o rosto perolado de um suor frio que nada tinha a ver com o aquecimento do veículo. Atrás o silêncio tinha sido quebrado. Valentina e Sofia choravam, um choro baixo e constante, aterrorizadas pelos gritos anteriores e pela brusquidão da manobra. Rodrigo não as consolou. Desta vez, não podia. Toda a sua atenção estava fixada na janela, contando os segundos, perfurando a escuridão com o olhar, procurando desesperadamente a grade preta do parque. Ali, gritou Rodrigo, apontando para uma entrada de serviço mal visível entre a nevasca. Parte a corrente se for necessário, mas entra. Manuel não hesitou. O carro embateu no passeio subindo com um baque seco que sacudiu a cabina e parou a poucos metros da entrada do parque. Antes que o veículo parasse por completo, Rodrigo já tinha aberto a porta. O vento atingiu-o com uma violência renovada, uma bofetada gelada, que lhe lembrava que a natureza não sabe de contas bancárias nem de apelidos ilustres. Fiquem aqui, não olhem, ordenou as meninas fechando a porta com força atrás de si. Correu para a escuridão. Os seus pés escorregavam, os seus pulmões ardiam a cada lufada de ar gélido, mas a adrenalina tinha apagado a dor das suas articulações de 65 anos. O banco de pedra repetia na sua mente, atrás da grade. A visibilidade era quase nula. A neve caía em lençóis espessos, apagando os contornos do mundo. Rodrigo avançou às cegas, tateando o ar, até que a sua mão colidiu com o metal frio de um candeeiro apagado. Franzinou os olhos. Uns metros mais à frente, uma forma irregular quebrava a linha reta do banco de pedra. Era um vulto coberto de branco. Parecia um monte de roupa velha esquecida por algum jardineiro ou um saco de lixo abandonado. O coração de Rodrigo parou um instante.
Aproximou-se lentamente com o terror a paralisar-lhe as pernas. Ajoelhou-se na neve e, com mãos trêmulas, afastou a camada de gelo que cobria o vulto. Ali estava. Camila. Estava acocorada em posição fetal, os joelhos junto ao peito tentando conservar um calor que já não existia. Não usava casaco, tinha-o deixado às meninas. Apenas vestia uma camisola de lã fina cheia de buracos e umas calças de ganga tão gastas que o tecido era quase transparente nos joelhos. A sua pele, Deus. A sua pele tinha a cor do mármore acinzentado. Os seus lábios estavam roxos, quase pretos, e as suas pestanas estavam congeladas, selando os seus olhos. Camila, gritou Rodrigo sacudindo-a pelos ombros. O corpo estava rígido, duro como madeira. Não houve resposta, nenhum gemido, nenhum movimento, nada. Rodrigo tirou o casaco do fato, ficando só de camisa sob a tempestade, e atirou-o sobre ela, esfregando seus braços com uma desesperação frenética. Não me faças isto, bradou contra o vento, a sua voz quebrando-se num soluço gutural. Maldita seja, filha, não me faças isto. Acorda, sou o pai. Estou aqui. Colocou o ouvido sobre o peito dela. O vento uivava tão forte que era impossível ouvir nada, mas sentiu algo. Um movimento leve, quase imperceptível, um batimento, lento, dolorosamente espaçado, mas real. Estava viva, mal. Manuel. O grito de Rodrigo rasgou a noite. Manuel. O motorista apareceu a correr entre a névoa branca, escorregando e recuperando o equilíbrio. Ao ver a mulher no chão, fez o sinal da cruz instintivamente. Ajude-me com cuidado, ordenou Rodrigo. Entre os dois levantaram o corpo inerte de Camila. Pesava terrivelmente pouco. Rodrigo sentiu as costelas da filha através da roupa molhada, e a culpa atingiu-o mais forte que o frio. Era um esqueleto envolto em trapos. Levaram-na a correr para o carro, com a neve a chicotear-lhes o rosto numa corrida macabra contra a própria morte. Ao chegar ao Mercedes, Rodrigo abriu a porta traseira. As gêmeas, que tinham estado coladas ao vidro, soltaram um grito agudo ao ver a mãe assim. «Mãe!» gritou Sofia, tentando lançar-se para ela. «Para trás!» rugiu Rodrigo, não por crueldade, mas por urgência. Colocaram Camila no assento, ocupando quase todo o espaço. Rodrigo meteu-se atrás dela, levantando a sua cabeça e colocando-a no seu colo. «Para o Hospital de Santa Maria? É o mais próximo», gritou ao motorista. «Liga e diz-lhes para prepararem a unidade de reanimação. Diz-lhes quem sou, que mexam céus e terras». O carro arrancou derrapando violentamente antes de ganhar tração. Dentro a cena era um caos de emoções cruas. As meninas choravam histericamente tocando as pernas congeladas da mãe. «Está morta?» perguntou Valentina com os olhos arregalados de horror. «A mamã morreu como o papá?» A pergunta foi uma adaga no coração de Rodrigo. «Não», disse ele esfregando as mãos geladas de Camila entre as suas, tentando transmitir-lhe o seu próprio calor corporal. «Não, meu amor. A mamã é forte. A mamã vai acordar». Mas enquanto o dizia, Rodrigo olhava o rosto da filha. Parecia uma boneca partida. Tinha uma cicatriz pequena na testa que ele não se lembrava. As suas mãos, as mãos que costumavam tocar piano nas festas da mansão, estavam ásperas, com as unhas partidas e sujas de terra. Trabalho duro, pensou Rodrigo. Tinha estado a trabalhar no que fosse para sobreviver enquanto ele comprava empresas e bebia uísque de 50 anos. A sua princesa tinha estado a partir as mãos e as costas para dar de comer a essas meninas. «Respira, Cami, por favor. Respira», sussurrava Rodrigo perto do seu ouvido, ignorando as lágrimas que caíam sobre o rosto dela. Perdoo-te tudo. Só não morras. Por favor, não me deixes com esta culpa». O carro voava pelas avenidas de Lisboa. Os semáforos vermelhos eram apenas sugestões para Manuel naquela noite. Rodrigo sentia como a temperatura do corpo de Camila não subia. Continuava a ser um bloco de gelo nos seus braços. A realidade médica começava a assentar na sua mente pragmática. Hipotermia severa, possível falha multiorgânica. O dinheiro podia comprar muitas coisas, mas não tinha certeza se podia comprar um regresso de tão longe. De repente, Camila soltou um suspiro entrecortado, um som arranhado e agônico, como se o ar tivesse lâminas ao entrar. «Isso mesmo», animou Rodrigo, acariciando seu cabelo molhado e sujo. «Luta, filha, já quase chegamos». Olhou para as meninas. Estavam abraçadas aos pés da mãe, dando-lhe calor com os seus pequenos corpos, olhando para ele com uma mistura de terror e esperança absoluta. Nesses olhos cinzentos,
Rodrigo viu a sua própria redenção ou a sua condenação eterna. Se Camila morresse naquela noite, ele morreria com ela, embora o seu coração continuasse a bater. As luzes da entrada das urgências do Hospital de Santa Maria piscaram sobre o para-brisas molhado. Uma explosão de branco clínico e vermelho alarme. Manuel parou o carro mesmo em frente às portas automáticas, subindo a rampa das ambulâncias. Antes que o motor se desligasse, Rodrigo já estava a bater no vidro por dentro, gritando aos enfermeiros que fumavam lá fora, abrigando-se do frio. "Camila, uma maca rápido", bradou ao abrir a porta. A sua voz, acostumada a dar ordens em salas de reuniões silenciosas, ressoou com uma autoridade desesperada que fez o pessoal reagir imediatamente. 2 maqueiros e uma enfermeira correram para o veículo. Ao ver o estado da mulher no banco traseiro, a rotina de emergência ativou-se. Não houve perguntas burocráticas, apenas ação, código azul na entrada. "Hipotermia severa", gritou a enfermeira enquanto tiravam Camila do carro e a depositavam na maca com movimentos precisos e rápidos. Rodrigo saiu atrás deles, mas parou bruscamente. As meninas, não podia deixá-las ali. Virou-se e viu Valentina e Sofia paralisadas no assento de couro, olhando como levavam a mãe rodeada de estranhos uniformizados. "Venham", Rodrigo estendeu os braços. As meninas saltaram para ele e ele carregou-as uma em cada braço, apesar de os seus próprios músculos tremerem pelo esforço e pelo frio. Entrou no hospital correndo atrás da maca, ignorando o peso das meninas, ignorando os olhares das pessoas na sala de espera, que viam um homem mais velho em camisa social encharcada e suja, carregando 2 meninas vestidas de festa e perseguindo uma emergência vital. "Senhor, não pode passar." Um segurança tentou interpor-se nas portas de batente da área de reanimação. Rodrigo parou ofegante com as meninas agarradas ao seu pescoço como náufragos. Os seus olhos avermelhados e ferozes cravaram-se no segurança. "Sou Rodrigo Montenegro", disse, e o nome aterrou com peso. "Essa é a minha filha. Se não me deixar passar, comprarei este hospital amanhã e o despedirei a si e a toda a sua linhagem. Afaste-se." O guarda hesitou, intimidado, não só pela ameaça, mas pela pura força de vontade que emanava do homem. Mas um médico, um homem alto com cabelos grisalhos nas têmporas, saiu dos boxes. "Deixe-o, Martins", ordenou o médico olhando para Rodrigo. "Mas até aqui, senhor Montenegro. Precisamos de espaço para trabalhar. Se entrar, estorva-nos. Se nos estorva, ela morre. Entende?" A brutal honestidade do médico travou Rodrigo. Olhou através dos vidros das portas de batente, viu como cortavam a roupa suja de Camila com tesouras. Viu como lhe colocavam máscaras de oxigênio, soros intravenosos, cabos de monitorização. Viu o seu peito nu e pálido, imóvel. "Salve-a", sussurrou Rodrigo, a sua arrogância a desmoronar-se. "Darei o que quiser, uma ala nova, equipamentos, bolsas de estudo, o que for, só a salve. Faremos o humanamente possível", disse o médico e desapareceu atrás das portas. Rodrigo ficou sozinho no corredor estéril, sob a luz fluorescente que zumbia com o peso das suas 2 netas nos braços. Lentamente caminhou para as cadeiras de plástico da sala de espera de familiares. Sentou-se colocando uma menina em cada joelho. O silêncio que se seguiu foi asfixiante. À sua volta, a vida do hospital continuava. Megafonia chamando médicos, o bip distante de máquinas, o murmúrio de outras famílias. Mas na pequena bolha de Rodrigo, só existia o medo. Olhou para suas netas. Agora, sob a luz crua do hospital, o abandono era ainda mais evidente. A sujidade debaixo das suas unhas, o cabelo emaranhado, a pele ressequida pelo frio e pela má alimentação. Sofia tinha uma mancha de chocolate na bochecha, um lembrete grotesco do luxo do seu carro em contraste com a sua miséria. "O avô é mágico?" perguntou Valentina de repente, olhando para ele com aqueles olhos cinzentos inquisitivos. Rodrigo pestanejou, surpreendido pela inocência da pergunta. "Como dizes, pequena?" "Mamã disse que o avô vivia num castelo e que era como um rei mago", explicou a menina brincando com um botão da camisa suja de Rodrigo. "Disse que se te encontrássemos tu podias arranjar tudo. Podes arranjar a mamã?" Rodrigo sentiu que algo se partia definitivamente dentro do seu peito. Camila, a filha a quem ele tinha chamado ingrata e fracassada, tinha construído uma mitologia heróica para suas filhas. Não lhes tinha falado da sua crueldade nem do seu egoísmo. Tinha-lhes dito que era um rei mago. Tinha protegido a sua imagem até ao fim,
dando-lhes uma esperança a que se agarrarem. As lágrimas que tinha contido em frente ao pessoal médico começaram a rolar silenciosamente pelas suas bochechas. Sim, disse com voz quebrada, abraçando as duas meninas com força. Vou tentar ser mágico, prometo. Nesse momento, uma enfermeira jovem aproximou-se com umas mantas térmicas e 2 sumos de pacote. Senhor Montenegro, disse com suavidade. Pensei que as meninas poderiam ter frio e sede. Rodrigo assentiu agradecido. Envolveu as meninas nas mantas. Ao fazê-lo, viu os sapatos de Sofia. A sola da bota direita estava descolada, presa com fita cola prateada. A meia que espreitava estava úmida. Rodrigo olhou para os seus próprios sapatos de couro italiano, agora arruinados pela lama e pela neve. Custavam 1.000 euros. Com o que valiam esses sapatos, Camila poderia ter pago 1 mês de aluguer. Com o que custava o seu relógio, poderiam ter comido 1 ano. A matemática da desigualdade, que sempre tinha visto como uma simples estatística de negócios, agora manifestava-se nos pés do seu próprio sangue. Tirou o relógio de ouro, um Patek Philippe de coleção, e meteu-o bruscamente no bolso como se o objeto lhe queimasse o pulso. Dava-lhe nojo. Todo o seu dinheiro lhe dava nojo se não servisse para que aquele coração no quarto ao lado voltasse a bater com força. Dom Rodrigo, Manuel apareceu na sala de espera. Tinha estacionado o carro e trazia o casaco de Rodrigo, que tinha ficado no banco traseiro. Tome, senhor. Está a tremer. Rodrigo pegou no casaco, mas não o vestiu. Usou-o para cobrir melhor as pernas das meninas. Manuel disse sem levantar o olhar do chão de linóleo. Quero que ligues para o meu advogado e para o meu assistente pessoal. Agora. Senhor, são 3 da manhã. Agora. Que venham aqui e quero que procures o diretor do hospital. Tira-o da cama se for necessário. Quero os melhores especialistas da Europa aqui antes do amanhecer. Neurologistas, cardiologistas, especialistas em hipotermia. Traz-os no meu jato privado se estiverem fora. Não me importa o custo. Sim, senhor. Manuel pegou no telemóvel e afastou-se para executar as ordens. As meninas bebiam o sumo em silêncio, esgotadas. Pouco a pouco, o calor e o cansaço venceram-nas. Valentina apoiou a cabeça no peito de Rodrigo e fechou os olhos. Sofia aconchegou-se ao seu lado. Adormeceram confiando plenamente nele, no rei mago que acabavam de conhecer. Rodrigo ficou imóvel, velando o seu sono, sentindo o peso dos seus corpinhos. Pela primeira vez em anos não estava a pensar em fusões, nem em ações, nem no mercado asiático. Só pensava na linha oscilante de um monitor cardíaco do outro lado da parede. Rezava, negociava com o destino, oferecia toda a sua fortuna em troca de um único som, a voz da sua filha chamando o pai mais uma vez. Passaram 2 horas. O relógio de parede marcava às 5 da manhã, quando as portas de batente se abriram de novo. O médico dos cabelos grisalhos saiu, tirou a máscara lentamente. A sua expressão era ilegível, aquela cara de póquer que os doutores aperfeiçoam para dar notícias, sejam boas ou devastadoras. Rodrigo sentiu que o ar congelava à sua volta. Apertou as meninas adormecidas contra ele, preparando-se para o impacto. Senhor Montenegro, começou o médico. Subscreva para saber o que disse o médico. A ajuda chegou a tempo, ou o destino tinha um plano mais cruel para Rodrigo? A resposta na próxima parte vai deixá-lo sem fôlego. Senhor Montenegro, repetiu o médico. A sua voz grave ressoando no corredor. Rodrigo soltou o ar que tinha estado a reter nos seus pulmões durante o que pareceram horas. Um suspiro trêmulo que fez com que todo o seu corpo desabasse ligeiramente para trás na cadeira de plástico. As meninas, ainda adormecidas no seu colo, mexeram-se com o movimento, mas não acordaram. Mas não cante vitória ainda, advertiu o doutor levantando uma mão para travar o alívio prematuro do magnata. A situação é extremamente crítica. Camila chegou com uma temperatura corporal de 28 graus. O seu coração estava a bater tão lentamente que quase era imperceptível. Conseguimos estabilizar a sua temperatura central, mas o processo de reaquecimento é perigoso. Os seus rins sofreram um dano severo pela desidratação e pelo frio, e os seus pulmões apresentam sinais de pneumonia aguda. Rodrigo escutava cada palavra como se fosse uma sentença judicial. Rins, pulmões, coração, partes de um corpo que ele tinha ajudado a criar. Partes da menina que ele tinha carregado sobre os seus ombros agora falhavam pela sua negligência. Colocamo-la em coma induzido para permitir que o seu cérebro e os seus órgãos descansem, continuou o especialista.
olhando com compaixão as manchas de lama na camisa de seda de Rodrigo. As próximas 48 horas são decisivas. Se passar desta noite sem uma falha cardíaca, teremos esperança. Se não, o médico deixou a frase no ar. Não era preciso terminá-la. Faça tudo o que tiver de fazer, doutor, disse Rodrigo com uma voz que soava estranhamente metálica, despojada da sua habitual arrogância. Traga quem tiver de trazer, use medicamentos experimentais. Não me importa o custo. Se precisar de um rim, pegue no meu. Se precisar de sangue, esvazie-me, mas não a deixe morrer. Faremos o humanamente possível, Dom Rodrigo. Agora sugiro que descanse. Essas meninas precisam de um avô forte, não de mais um paciente. O médico retirou-se, deixando Rodrigo sozinho com o eco das suas palavras. Um avô forte. Rodrigo baixou o olhar para Valentina e Sofia. Dormiam com a boca ligeiramente aberta, as suas respirações sincronizadas. À luz crua do hospital, Rodrigo pôde ver as olheiras roxas debaixo dos seus olhos, a pele quase transparente das suas têmporas. Levantou com suavidade a mão de Valentina. Era diminuta, frágil como a asa de um pardal. E então viu algo que o fez apertar os dentes com fúria, uma pequena queimadura de cigarro velha e cicatrizada no dorso da mão da menina. Não era um cigarro. Ao olhar mais de perto, viu que era uma bolha por atrito. Tinham estado a arrastar coisas, tinham estado a trabalhar ou a carregar pesos. A porta da sala de espera abriu-se e entrou Helena, a sua governanta há 30 anos. Manuel tinha a trazido, a mulher, uma matrona de 60 anos com um coração de ouro que sempre tinha adorado Camila, levou as mãos à boca ao ver a cena. Santíssima Virgem! Sussurrou correndo para eles com os olhos cheios de lágrimas. Dom Rodrigo Manuel contou-me. É verdade? É a minha menina Camila? É ela, Helena, respondeu Rodrigo, sentindo que a sua fachada de homem de gelo desmoronava-se perante a presença de alguém que conhecia o seu passado. Está lá dentro, a lutar para respirar. Helena não fez perguntas estúpidas. Imediatamente tomou conta da situação prática. Tirou roupa limpa de uma mala, toalhetes úmidos e alguma comida caseira. Dê-me as meninas, senhor. O senhor precisa de lavar a cara e mudar essa camisa. Cheira a medo e a rua. As meninas estarão bem comigo. Rodrigo permitiu que Helena pegasse nas gêmeas. Ao perder o calor dos seus corpos, sentiu um frio repentino, um vazio no peito. Pôs-se de pé, os joelhos estalando, caminhou para a casa de banho da sala de espera, olhou-se ao espelho. O homem que lhe devolvia o olhar não era o tubarão das finanças que aparecia nas capas da Forbes. Era um velho assustado, com os olhos injetados em sangue, a barba branca desalinhada e lama na testa. Lavou a cara com água gelada, esfregando com força, como se quisesse arrancar a culpa da sua pele. Recordou a última vez que viu Camila, foi no escritório da mansão. Ela estava de pé em frente à sua secretária de mogno com a cabeça erguida agarrando a mão daquele músico Julião. Rodrigo tinha gritado coisas horríveis. Se atravessares essa porta com esse pobretanas, deixas de ser minha filha. Vais voltar a rastejar quando o dinheiro te acabar. Não terás um tostão da minha herança. Ela não tinha voltado a rastejar. Tinha preferido morrer congelada num banco antes de lhe pedir ajuda para si mesma. Só tinha cedido pelas meninas. Esse nível de dignidade humilhava-o. Ele pensava que o dinheiro era poder, mas Camila tinha lhe demonstrado que o amor e o sacrifício eram uma força muito mais violenta. Saiu da casa de banho e encontrou as meninas acordadas. Helena estava a limpá-las com ternura, falando-lhes em voz baixa. Ao ver Rodrigo, Sofia soltou-se de Helena e correu para ele, abraçando-se à sua perna. Avô, a mamã já acordou? Perguntou. Rodrigo agachou-se. Não podia mentir-lhes, mas também não podia destruir-lhes a esperança. A mamã está a dormir um sono muito profundo para se curar. Princesa, os médicos estão a dar-lhe medicamentos mágicos, mas nós temos de ser fortes e esperar. Tem fome? As meninas assentiram. Helena tirou maçãs de fiambre e queijo. Rodrigo observou como comiam. Não comiam como crianças normais que petiscam e brincam com a comida. Comiam com urgência, protegendo as sandes com as mãos, como se temessem que alguém lhes fosse tirar. Era um hábito adquirido na rua, um instinto de sobrevivência animal que não deveria existir em meninas de 4 anos. Enquanto comiam, Rodrigo pegou na mochila verde desgastada que tinha trazido consigo. Precisava de saber mais. Precisava de entender os 5 anos que tinha perdido. Sentou-se num canto e esvaziou o conteúdo sobre uma mesa baixa. Além da carta e da foto,
Havia um pequeno caderno de espiral com as capas partidas. Era um diário, ou melhor, um livro de contas. Rodrigo abriu as páginas. Não havia reflexões românticas, apenas números. Números vermelhos. Outubro. Venda do anel da mamã 150 euros. Comida 40. Aluguer quarto 200. Medicamentos, Julião 80. Saldo 170. Novembro. Julião piora. Não podemos pagar o hospital. Fui despedida da pastelaria por faltar para cuidar dele. Venda da guitarra, 60 euros. Rodrigo passou as páginas sentindo náuseas. Cada linha era um golpe. Janeiro. Julião morreu hoje. O enterro mais barato custa 400. Não os tenho. Perdoa-me, meu amor. Fevereiro. Fomos despejados do quarto. Dormimos no abrigo de Santo Antônio. Há percevejos. A Sofia foi picada na cara. Chegou a última página escrita, datada de há 2 dias. As meninas perguntam por que não comemos. Disse-lhes que estamos a brincar a fazer fadas do ar, e as fadas não comem comida pesada. Valentina chorou porque lhe doía a barriga. Deus, se existes, ajuda-me. Amanhã iremos ao parque. Dizem que lá as árvores protegem do vento. Rodrigo fechou o caderno de repente. Não podia ler mais. A sua conta bancária tinha 9 zeros à direita. 9. E a sua filha tinha vendido o seu anel de noivado por 150 euros para comer. A disparidade era tão grotesca que Rodrigo sentiu vontade de vomitar. Levantou-se bruscamente, assustando Helena. Manuel. Chamou pelo telefone. A sua voz a tremer de raiva contida. Prepara o carro. Senhor, está acordado há 24 horas. Eu disse para preparares o carro. Helena, fica com as meninas. Não te separes delas nem um segundo. Se os médicos disserem algo, liga-me imediatamente. Aonde vai, senhor? Perguntou Helena, preocupada com o olhar selvagem nos olhos do seu patrão. Vou ver o inferno, respondeu Rodrigo. Vou ver onde a minha filha vivia. Preciso de o ver com os meus próprios olhos. O amanhecer em Lisboa era cinzento e plúmbeo, refletindo o estado da alma de Rodrigo. A neve tinha parado de cair, mas a cidade estava coberta por um manto branco sujo, misturado com o fuligem do tráfego. O Mercedes preto deslizava pelas ruas, afastando-se da zona nobre e entrando nos bairros periféricos. Rodrigo tinha encontrado um endereço no bolso lateral da mochila num papel amarrotado de uma citação judicial antiga. Rua da Amargura 45 Rés do Chão B, bairro da Boa Vista. O nome da rua parecia uma piada cruel do destino. É aqui, senhor, disse Manuel, detendo o carro em frente a um edifício de tijolo à vista, descascado e triste. As janelas tinham grades enferrujadas e havia roupa estendida, pingando sobre o passeio. Rodrigo desceu do carro. O contraste entre o seu fato de 3 peças, Manuel tinha lhe trazido um limpo e o ambiente era abismal. Um grupo de jovens na esquina olhou-o com hostilidade. Rodrigo ignorou-os e caminhou para o portal. A porta estava partida, aberta de par em par. O odor a umidade e urina atingiu-o na cara ao entrar no vestíbulo. Desceu as escadas para a cave, onde devia estar o Rés do Chão B. O corredor estava escuro, iluminado apenas por uma lâmpada nua que piscava. Bateu na porta de madeira inchada pela umidade. Ninguém respondeu. Abram, gritou batendo com mais força. A porta ao lado abriu-se e saiu uma mulher mais velha com rolos no cabelo e um roupão acolchoado. Não grite, ouça. Aí já não vive ninguém, disse a mulher olhando para ele com desconfiança. A rapariga loira e as meninas foram despejadas há 1 mês. Foram despejadas? Rodrigo virou-se para ela, a sua voz tensa. Quem? O proprietário ou a imobiliária? Não sei. Vieram com a polícia. Foi horrível. As meninas gritavam. Pobrezinhas. A mãe agarrava-se ao batente da porta, suplicando que a deixassem mais uma semana, que o marido acabara de morrer. Mas já sabe como são. Se não pagas, para a rua. Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede suja. Sabe para onde foram? Para o parque, acho, ou para as pontes. Deixaram algumas coisas no lixo porque não podiam carregar com tudo. A mulher hesitou e depois entrou um momento na sua casa. Saiu com uma caixa de cartão pequena. Eu guardei isto. Tinha pena que se perdesse. São desenhos das meninas e uns papéis. Pensei que talvez voltassem. Rodrigo pegou na caixa com mãos reverentes. Obrigado, murmurou, tirando uma nota de 500 euros da sua carteira e pondo-a na mão da mulher. Obrigado pela sua humanidade. A mulher olhou para a nota com os olhos arregalados, mas Rodrigo já estava a ir-se embora.
Subiu para o carro com a caixa no colo. Para o parque, Manuel. Para o sítio onde as encontramos. A viagem de volta ao centro foi silenciosa. Rodrigo abriu a caixa. Havia desenhos feitos com lápis de cera baratos. Num deles via-se uma figura alta com um fato azul e uma coroa. Por baixo dizia avô rei a salvar a mamã. Rodrigo passou o dedo pelo desenho, sentindo uma pontada de dor aguda. Camila tinha mantido viva a sua imagem como um salvador, mesmo enquanto o mundo real a esmagava. Também havia documentos, cartas do hospital a reclamar dívidas, e então, no fundo da caixa, encontrou o documento de despejo, o papel oficial que tinha posto as suas netas na rua. Rodrigo leu o cabeçalho e o mundo parou. Ordem de lançamento executada por Imobiliária Vertex, uma subsidiária do Grupo Montenegro. O ar saiu dos seus pulmões com um assobio agônico. Grupo Montenegro, a sua empresa, a sua própria companhia. Rodrigo leu o documento uma e outra vez, esperando ter entendido mal. Mas não. A assinatura no final era de um dos seus gestores de ativos imobiliários. Ele, Rodrigo Montenegro, tinha dado a ordem geral de limpar ativos tóxicos e despejar inquilinos devedores nos bairros pobres para revalorizar a zona. Ele tinha assinado a política que executou o despejo. Ele tinha enviado a polícia. Ele tinha expulsado a sua própria filha e as suas netas para a rua sem sequer o saber. O papel tremia nas suas mãos. A ironia era tão macabra, tão perfeita na sua crueldade, que Rodrigo sentiu vontade de rir e de gritar ao mesmo tempo. Todo o seu império, todo o seu poder serviu para esmagar a única coisa que lhe importava. Era um canibal que tinha comido a sua própria descendência. Senhor, estamos no parque, anunciou Manuel tirando-o do seu transe. Rodrigo olhou pela janela. Agora, à luz do dia, o lugar parecia diferente, menos misterioso, mais miserável. Viu o banco de pedra atrás da grade preta, desceu do carro e caminhou para lá, arrastando os pés como um condenado à morte. Aproximou-se do banco. Por baixo, meio ocultos por uns arbustos podados, havia cartões esmagados. Era uma cama improvisada, havia invólucros de comida vazios, e num canto, protegido por uma pedra para não voar, um pequeno frasco de cristal com uma flor seca dentro. Uma tentativa patética e bonita de decorar um lar que não existia. Rodrigo sentou-se no banco gelado, o mesmo banco onde a sua filha se sentara a esperar a morte, para que ele pudesse vê-la. Imaginou Camila ali a tremer de frio, abraçando as meninas, contando-lhes histórias sobre um avô mágico, enquanto sentia como a vida lhe escapava. Lamento, gritou para o parque vazio, a sua voz quebrando-se num uivo de dor. Lamento tanto, minha filha. Uns passeantes olharam-no com estranheza, um homem rico gritando para as árvores, mas Rodrigo não se importava. Tirou o telemóvel, marcou o número do seu diretor-geral, Garcia. Disse quando atenderam, a sua voz fria e letal como gelo. Quero que paralises todos os despejos da Imobiliária Vertex, todos agora mesmo. Mas Dom Rodrigo, os investidores. Que se danem os investidores, rugiu Rodrigo, tão forte que os pássaros saíram a voar dos arbustos próximos. E quero que procures o processo de despejo da Rua da Amargura, 45. Quero o nome do gerente que o assinou. Quero que o desças e quero que compres esse edifício inteiro e o ponhas em nome das minhas netas. Desligou o telefone. Respirava com dificuldade. A fúria dava-lhe energia. Mas a culpa continuava a ser um peso de chumbo no seu estômago. Levantou-se do banco. Tinha começado a nevar de novo. Um floco de neve caiu na sua bochecha, misturando-se com uma lágrima quente. Olhou para o hospital ao longe. Tinha de voltar. Tinha de estar lá quando ela acordasse, se é que acordava. E se o fizesse, teria de lhe confessar o pecado final, que o monstro que as tinha expulsado de casa não era um desconhecido, mas sim o mesmo rei mago que agora pretendia salvá-las. Subscreva agora se quiser saber como Camila reagirá ao saber a verdade sobre o despejo. Conseguirá perdoar o imperdoável? A tensão está prestes a explodir no hospital. Rodrigo subiu para o carro. Para o hospital, Manuel, e depressa. Tem um mau pressentimento. Enquanto o carro se afastava, uma rajada de vento levantou os cartões debaixo do banco, revelando um último objeto que Rodrigo não tinha visto. Uma pequena medalha de prata da Virgem, a que a mãe de Rodrigo tinha dado a Camila na sua primeira comunhão. Brilhava debilmente na neve, uma testemunha muda da tragédia que acabava de acontecer. O corredor da unidade de cuidados intensivos era um túnel branco e interminável, que cheirava a antisséptico e a medo. Quando Rodrigo atravessou as portas duplas com o coração a bater-lhe nas costelas como um animal enjaulado,
O som que temia ouvir perfurou o ar. Um bip agudo, contínuo e monótono. Código azul na 3, carrinho de paragens. Agora, gritou uma voz feminina do interior de uma das salas envidraçadas. Era o quarto de Camila. Rodrigo sentiu que o chão desaparecia debaixo dos seus pés. Correu para o vidro, ignorando os gritos de uma enfermeira que tentava detê-lo. Do outro lado do vidro, a cena era uma coreografia de terror absoluto. 3 médicos rodeavam a cama. Camila, conectada a uma maranha de tubos e cabos, arqueava-se violentamente sobre o colchão, enquanto um enfermeiro aplicava compressões rítmicas sobre o seu peito. Esse peito que parecia de papel, tão frágil que Rodrigo temeu que se quebrasse sob a força das mãos do homem. «Carreguem a 200», ordenou o médico-chefe. «Descarreguem». O corpo de Camila deu um sacudão brutal ao receber a descarga elétrica. Depois caiu inerte como um boneco de trapos. O bip contínuo continuava a soar. Bip. Rodrigo bateu no vidro com a palma aberta. Um golpe surdo e desesperado. «Não te atrevas», rugiu com a voz abafada pelas lágrimas. «Não te atrevas a ir-te embora agora, que sei o que fiz. Camila, luta!» Dentro do quarto, o caos continuava. Outra dose de epinefrina, outra carga. Rodrigo colou a testa ao vidro frio. Via o rosto da filha pálido como cera, com os olhos fechados e encovados. Parecia um cadáver. A imagem da ordem de despejo com o logo da sua empresa piscou na sua mente, sobrepondo-se à imagem da sua filha a morrer. Ele a tinha posto naquela cama. Ele a tinha tirado o teto, a comida, o calor. Cada compressão no seu peito era culpa sua. Cada segundo desse bip infernal era uma condenação que ele tinha assinado. «Vamos, vamos, temos ritmo», gritou alguém lá dentro. O bip contínuo rompeu-se. Bip, bip, bip. Era um ritmo errático, fraco, mas era vida. Rodrigo deixou-se escorregar pela parede até ficar sentado no chão do corredor, ofegante como se tivesse corrido uma maratona. Cobriu o rosto com as mãos, tremendo incontrolavelmente. Sentiu uma mão pequena no seu ombro. Levantou o olhar. Eram Valentina e Sofia. Tinham escapado da sala de espera, aproveitando a confusão, e estavam ali paradas em frente a ele, com seus vestidos de festa amarrotados e os olhos cheios de terror. Tinham visto tudo através do cristal. «Mamã foi com o papá?» perguntou Sofia com uma calma arrepiante que gelou o sangue de Rodrigo. Não chorava. Apenas esperava a confirmação, como se a tragédia fosse a única constante na sua curta vida. Rodrigo obrigou-se a pôr-se de pé, embora as pernas lhe pesassem toneladas. Agachou-se em frente a elas e pegou-as pelos ombros, olhando-as fixamente nos olhos. «Não», disse com firmeza, mentindo com a convicção de um vendedor desesperado. «Não», a mamã ficou. «A mamã é teimosa igual ao avô, não vai a lado nenhum». O médico saiu do quarto minutos depois, enxugando o suor da testa com o antebraço. A sua bata verde tinha uma pequena mancha de sangue. Tirou a máscara e olhou para Rodrigo com uma gravidade que não pressagiava nada de bom. «Bem, senhor Montenegro», disse o doutor em voz baixa, olhando de soslaio para as meninas. «Podemos falar um momento a sós?» «Não», respondeu Rodrigo, levantando Sofia nos braços e pegando Valentina pela mão. «Elas são a sua família. Não tenho segredos para elas. Diga-me». O médico suspirou, compreendendo que não ganharia aquela batalha. O seu coração parou durante 40 segundos. «Conseguimos trazer, lá de volta, mas o seu corpo está no limite, Dom Rodrigo. Não é só a hipotermia, é a desnutrição crônica. Tem o coração de uma mulher de 90 anos. O músculo cardíaco consumiu-se a si mesmo para procurar energia porque não tinha gordura nem carboidratos para queimar. Pesa 38 kg. 38 kg. Rodrigo sentiu náuseas. «O que precisamos?» perguntou a sua voz soando oca. «Um transplante. Não aguentaria uma cirurgia agora mesmo», negou o médico. «Precisamos de um milagre metabólico. Precisamos de a nutrir muito lentamente para evitar o síndrome de realimentação que poderia matá-la em horas e precisamos que ela queira lutar. Honestamente, senhor, parece que se rendeu. Quando o corpo atinge este nível de deterioração, a mente costuma desligar-se para deixar de sofrer. Precisamos de algo que a ancore a este mundo». Rodrigo olhou para as meninas. Elas eram a âncora, mas Camila não sabia que estavam a salvo. O último que recordava era o frio, o banco do parque e a certeza da morte. «Deixe-me entrar», exigiu Rodrigo. «Está inconsciente, sedada. Eu disse para me deixar entrar». O tom de Rodrigo subiu uma oitava ressoando no corredor. «Precisa de saber que as suas filhas estão vivas».
Se pensar que morreram, vai deixar-se ir. Tenho de lhe dizer. O médico hesitou um segundo, olhando a determinação feroz nos olhos do magnata e depois a fragilidade das meninas. Finalmente assentiu. 5 minutos. E prepare-se. Vê-la de perto não é fácil. Rodrigo entrou no quarto. O ar estava saturado de oxigênio e bips eletrônicos. Aproximou-se da cama. De perto a deterioração era brutal. A pele de Camila estava colada aos ossos da sua cara. Os seus pómulos sobressaíam como lâminas. Tinha hematomas nos braços pelos acessos. As suas mãos, descansando sobre o lençol branco, eram esqueléticas com as unhas azuis. Rodrigo colocou Sofia e Valentina numa cadeira junto à cabeceira, elevando-as para que ficassem à altura do rosto da mãe. Falem com ela, sussurrou Rodrigo com a garganta fechada. Digam-lhe que estão aqui. Digam-lhe que tem calor, que comeram. Valentina, a mais velha, esticou a mão trêmula e tocou na bochecha da mãe. Mamã, disse a menina, o avô deu-nos chocolate e uma sandes grande, e o carro tem aquecimento. Sofia inclinou-se e deu-lhe um beijo na testa, mesmo por cima de um tubo de plástico. Não venhas ainda, mamã, sussurrou a pequena. O avô diz que é mágico. Diz que vai arranjar o castelo. Tens de acordar para o ver. Rodrigo colocou-se do outro lado da cama, inclinou-se para o ouvido da filha, roçando com os seus lábios o cabelo sujo e emaranhado. Filha, a palavra saiu partida, carregada de 5 anos de silêncio e veneno. Sou o pai. Ouve-me bem, Camila. Elas estão bem. Estão comigo. Ninguém as vai tocar. Ninguém as vai expulsar para a rua nunca mais. Rasguei a ordem. Ouves-me. Comprei o edifício. Tem casa. Tem futuro. Mas precisam de ti. Eu não consigo fazer isto sozinho. Não sei ser pai e muito menos mãe. Não me deixes com este desastre. Por favor, Camila, castiga-me vivendo. Castiga-me obrigando-me a ver-te todos os dias e a recordar-me o que te fiz. Mas não morras. O monitor cardíaco não mudou de ritmo. Bip, bip. Rodrigo pegou na mão ossuda da filha entre as suas. Estava gelada. Começou a esfregá-la, tentando passar-lhe a sua própria vitalidade, a sua força bruta, a sua teimosia. Vamos, minha menina, soluçou apoiando a testa no colchão. Tu nunca desistes. Enfrentaste-me. Enfrentaste o mundo. Não deixes que o frio vença. De repente, uma das máquinas soltou um bip diferente. Um alarme suave. Rodrigo levantou a cabeça de repente, aterrorizado. Olhou para o monitor. Os números da saturação de oxigênio estavam a subir lentamente. 92%, 93%, 94%. A pálpebra de Camila teve um espasmo. Foi leve, quase imperceptível, como o bater de asas de uma borboleta moribunda, mas foi real. Doutor, sussurrou Rodrigo sem se atrever a gritar para não quebrar o feitiço. As meninas ficaram imóveis contendo a respiração. O dedo indicador de Camila moveu-se roçando a palma da mão de Rodrigo. Um movimento voluntário, um movimento de agarrar. Estava a agarrar-se. O despertar não foi como nos filmes. Não houve uma abertura de olhos serena, nem um sorriso fraco. Foi uma explosão de pânico primário. Horas depois da crise, quando a luz cinzenta do amanhecer começava a filtrar-se pelas persianas venezianas do quarto, Camila aspirou uma lufada de ar brusca, como quem sai à superfície depois de estar prestes a afogar-se. O som foi um gemido rouco e terrível que despertou Rodrigo, que dormitava numa poltrona desconfortável com Sofia no seu colo. Os olhos de Camila abriram-se de repente. Estavam injetados em sangue, arregalados, a escanear o teto desconhecido, as luzes, os tubos. O terror puro distorceu o seu rosto. Tentou levantar-se, mas os cabos e a sua própria fraqueza a retiveram como correntes invisíveis. Meninas! O grito foi um grasnido apenas audível, dilacerado pelo tubo do respirador que lhe tinham acabado de tirar há 1 hora. As minhas meninas! Não! Arrancou o soro do braço esquerdo. O sangue salpicou o lençol branco. Camila, espera. Rodrigo saltou da poltrona, deixando Sofia com cuidado, mais rápido, e lançou-se sobre a cama para segurar as mãos da filha antes que se fizesse mais mal. Estão aqui, estão aqui. Ao sentir as mãos grandes e fortes a segurá-la, Camila lutou com uma ferocidade nascida do desespero. Não reconheceu Rodrigo ao princípio, só viu um homem, uma ameaça, uma autoridade. Solta-me! Gritou esperneando debilmente. Não as levem, não as tirem. Serviços sociais. Não, por favor. A confusão fazia-a acreditar que estava a ser detida, que lhe estavam a tirar as filhas pela sua pobreza. Era o pesadelo recorrente de qualquer mãe sem abrigo. Camila, olha para mim.
Rodrigo agarrou o rosto dela com ambas as mãos, obrigando-a a fixar o olhar. Sou o pai. Sou o avô. Olha, girou a cabeça dela para a poltrona. Ali estavam. Valentina e Sofia, acordadas pelos gritos, olhavam a mãe com os olhos muito abertos. Mamã? Perguntou Valentina, aproximando-se com timidez. O corpo de Camila destensou-se instantaneamente ao vê-las. Deixou de lutar contra Rodrigo. O seu olhar suavizou-se, enchendo-se de lágrimas que escorregaram para as suas orelhas. Valen, Sophie, sussurrou estendendo os braços trêmulos. Estão bem? Tem frio? Rodrigo soltou-a e afastou-se para deixar que as meninas corressem para ela. Subiram para a cama com cuidado, esquivando os cabos, e aconchegaram-se contra o seu peito. Camila abraçou-as com uma força que não deveria ter, enterrando o nariz nos seus cabelos, cheirando-as, verificando que eram reais e não uma alucinação da morte. Estamos quentinhas, mamã, disse Sofia. O avô pôs nos casacos. O avô. Camila levantou o olhar. Os seus olhos cinzentos cravaram-se em Rodrigo, que estava de pé ao pé da cama, com as mãos caídas aos lados, sentindo-se como um intruso na sua própria redenção. A expressão de Camila mudou. O alívio desapareceu, substituído por uma mistura de confusão, incredulidade e, finalmente, uma dureza fria e defensiva. Recordou a última chamada telefônica, recordou a rejeição, recordou os 5 anos de silêncio. Tu, disse ela, a sua voz era um fio de gelo. O que fazes aqui? Eu encontrei-as, disse Rodrigo dando um passo em frente. Levantou uma mão como para tocar-lhe o pé, mas Camila retraiu a perna bruscamente debaixo do lençol. Não me toques, sibilou. A rejeição foi física, visceral. Não te atrevas a tocar-me. Camila, por favor. Estavas a morrer. As meninas estavam sozinhas na neve. Porque tu nos deixaste aí. O grito custou-lhe um ataque de tosse seco e doloroso. As meninas assustaram-se, e Camila abraçou-as mais forte, protegendo-as dele. Pedi-te ajuda. Supliquei-te há 3 meses. Julião estava a morrer, e pedi-te dinheiro para a morfina, e desligaste-me o telefone. Rodrigo baixou a cabeça. A vergonha era um ácido que lhe queimava a garganta. Eu sei. Sou um maldito bastardo. Eu sei. E agora o quê? Camila olhou-o com escrutínio, seus olhos percorrendo o fato caro, o relógio que espreitava no seu bolso, a postura de poder. Vens para brincar ao herói? Vens para salvar as orfãs, para limpar a tua consciência? Onde estavas quando nos expulsaram do apartamento? Onde estavas quando dormimos na caixa multibanco? Rodrigo sentiu que o segredo do despejo lhe pesava no bolso do casaco onde tinha guardado o papel. Não podia dizer-lhe agora, não quando ela o olhava com tanto ódio. Se lhe dissesse que ele era o dono da empresa que a despejou, matá-la ia de um desgosto, ou ela arrancaria os soros e arrastaria as meninas de novo para a neve. Estava cego, disse Rodrigo, ajoelhando-se ao pé da cama. Era a 2ª vez que se ajoelhava em 24 horas. Ele que nunca se tinha ajoelhado perante ninguém. Estava cego de orgulho, filha. E tens razão. Não mereço estar aqui, não mereço que me olhes. Mas elas, apontou para as meninas, elas não têm culpa de ter um avô imbecil. Camila acariciou o cabelo de Sofia. A menina dormitava de novo, segura nos braços da mãe. A realidade pragmática da situação começou a infiltrar-se na mente de Camila. Estava num hospital privado. Estava viva. As suas filhas estavam a salvo, limpas, alimentadas, e ela não tinha nada, nem casa, nem dinheiro, nem forças para se levantar. Não tenho para onde ir, admitiu Camila, e a frase quebrou-lhe a voz mais do que a raiva. Eu rendi-me, pai. Ontem à noite rendi-me. Queria morrer. Já não consigo lutar mais. Ganhaste. Tinhas razão. Sem o teu dinheiro não sou nada. Fracassei. Não. Rodrigo pôs-se de pé de repente. A veemência na sua voz surpreendeu Camila. Não digas isso. Tu não fracassaste. Tu as mantiveste vivas. Tu tiraste a comida da tua boca para lhes dar. Tu és a mulher mais forte que já conheci. Quem fracassou fui eu. Eu tenho todo o dinheiro do mundo e sou um pobre que quase mata a sua família. Rodrigo meteu a mão no bolso interior, tirou a foto amarrotada, a que tinha encontrado na mochila, e colocou-a sobre a mesa de cabeceira. Levaste isto contigo durante 5 anos, apesar de tudo o que te fiz. Por quê? Camila olhou para a foto. Os seus olhos encheram-se de lágrimas de novo. Porque queria que elas soubessem que vinham de algum lado. Murmurou. Que não eram lixo da rua, que tinham um avô que era importante, embora ele não as quisesse, queria que tivessem uma identidade. Rodrigo sentiu que o coração se lhe partia em 2. Eu amo-as.
disse com a voz quebrada. Deus sabe que não sei como fazê-lo, mas amo-as e amo-te a ti, Camila. Volta para casa. Não como uma derrotada. Volta como a dona de tudo. A casa é tua. O meu dinheiro é teu. Tudo é para elas. Só me deixes cuidar delas. Deixa-me tentar arranjar o que quebrei. Houve um silêncio longo. Só se ouvia o zumbido do ar-condicionado e a respiração das meninas. Camila olhou para o pai. Viu as olheiras, a lama nos sapatos, o tremor nas suas mãos. Viu um homem velho e assustado, não o tirano que recordava. Não te perdoo, disse ela finalmente. Foi uma sentença firme. Não posso perdoar-te ainda. Dói demasiado. Julião morreu pensando que o odiavas. Isso não se apaga com um cheque. Rodrigo assentiu aceitando o castigo. Eu entendo, mas... Camila olhou para Valentina, que sorria em sonhos. Mas não vou arrastar as minhas filhas para o inferno pelo meu orgulho. Se tu estiveres disposto a ajudar-nos sem condições, eu disse-te, sem nos controlares, então aceito a tua ajuda. Por elas. Sem condições, jurou Rodrigo imediatamente. Juro pela memória da tua mãe. Camila fechou os olhos exausta. A adrenalina estava a desvanecer-se e a dor física voltava. Então, obrigado, sussurrou. Agora vai. Preciso de dormir. E por favor, leva as meninas para a mansão. Não quero que me vejam chorar quando eu curar as feridas. Não irei longe, prometeu Rodrigo. Beijou as cabeças das meninas e dirigiu-se à porta. Honte de ser virus. Camila. O quê? Ela não abriu os olhos. Julião era um bom homem. Cuidou de ti melhor do que eu. Enganei-me com ele também. Camila soltou um soluço abafado, tapando o rosto com as mãos. Rodrigo saiu para o corredor, fechando a porta suavemente. Apoiou-se contra a parede e respirou fundo. Tinha conseguido uma trégua, mas sabia que a guerra não tinha terminado. O segredo do despejo continuava lá. Uma bomba-relógio à espera de explodir e destruir a frágil paz que acabavam de construir. Olhou para o relógio. Eram 8 da manhã. Tinha trabalho a fazer. Tinha de transformar uma mansão vazia num lar antes que as suas netas chegassem. E tinha de se assegurar de que ninguém, absolutamente ninguém, soubesse nunca que ele tinha assinado a ordem que as tinha deixado na rua. O silêncio da mansão Montenegro sempre tinha sido seu maior orgulho. Era um silêncio de qualidade, isolado por muros de pedra e janelas de vidro triplo. Um silêncio que gritava dinheiro e privacidade. Mas aquela noite, ao entrar com Valentina e Sofia pela mão, esse mesmo silêncio pareceu a Rodrigo uma tumba. As meninas caminhavam de pontas dos pés sobre o chão de mármore do vestíbulo, olhando para cima para o imenso candelabro de cristal da Boêmia, com uma mistura de assombro e terror. Agarravam-se às calças de Rodrigo, como se fossem o único salva-vidas num oceano de luxo intimidante. Bem-vindas à casa, disse Rodrigo. A sua voz ressoou com um eco metálico que lhe desagradou. Helena, a governanta, apareceu descendo as escadas principais, secando as mãos no avental. Os seus olhos encheram-se de lágrimas ao ver as pequenas, já limpas, mas vestidas com roupa improvisada, que Rodrigo tinha mandado comprar de urgência numa boutique do aeroporto, enquanto esperavam notícias de Camila. Minhas meninas, exclamou Helena ajoelhando-se. As gêmeas, reconhecendo a bondade no seu rosto, correram para ela. Rodrigo ficou sozinho no centro do vestíbulo. Sentiu-se inútil. Tinha dirigido fusões empresariais de milhares de milhões. Mas não sabia o que fazer com 2 meninas de 4 anos numa casa desenhada para não ser tocada. Helena ordenou Rodrigo, recuperando o seu tom de comando para ocultar a sua insegurança. Prepara o quarto azul e o rosa, tira tudo o que for quebrável. Quero que a cozinha esteja aberta 24 horas. Se quiserem gelado às 3 da manhã, dá-se-lhes gelado. Sim, senhor. E a senhora Camila? Ela virá em breve. Está a recuperar. Rodrigo dirigiu-se ao seu escritório. Precisava de uma bebida, mas ao abrir a porta de carvalho maciço, parou. Esse escritório tinha sido o lugar onde tinha sentenciado a sua filha ao exílio. Ali tinha assinado os papéis para a deserdar. E o que era pior, ali estava a evidência do seu maior crime. Fechou a porta à chave e caminhou para o cofre oculto atrás de um quadro de Goya. Os seus dedos marcaram a combinação com rapidez febril. O mecanismo fez um clique suave. Dentro, entre maços de notas e lingotes de ouro, estava a pasta azul escura com a etiqueta Imobiliária Vertex, ativos tóxicos, despejos, QE4. Tirou-a como se fosse material radioativo, abriu-a sobre a secretária. Ali estava a lista. Centenas de endereços, famílias que não podiam pagar. E na linha 42,
Rua da Amargura 40 e 5 Rés do Chão B. Rodrigo olhou para a sua própria assinatura no final do documento de autorização massiva, uma rubrica elegante, firme, feita com uma caneta Mont Blanc de 1.000 euros. Essa assinatura tinha enviado a polícia para arrombar a porta enquanto as suas netas choravam lá dentro. Monstro, sussurrou a si mesmo. Acendeu a trituradora de papel que tinha junto à secretária, meteu o documento. O ruído das lâminas a mastigar o papel foi o som mais satisfatório que tinha ouvido em anos. Viu como a sua assinatura se convertia em confetes irreconhecíveis, mas sabia que triturar o papel não apagava o facto. Se Camila soubesse alguma vez que a Vertex era uma empresa fantasma do seu próprio pai, o perdão seria impossível. Ela ir-se-ia para sempre e levaria as meninas. Tal. Rodrigo saltou fechando o cofre de repente. Quem é? Ladrou. Sou eu, avô. Uma voz diminuta do outro lado. Rodrigo respirou fundo, recompôs o rosto e abriu. Era Sofia. Usava um pijama de flanela novo com ursinhos que lhe ficavam um pouco grande. O que se passa, pequena? Não consegues dormir? Tenho medo, disse a menina olhando para a escuridão do corredor. Esta casa é muito grande e há sombras. Rodrigo sentiu uma pontada no coração. Agachou-se. Aqui não há sombras más, Sofia. Eu encarreguei-me de as espantar todas. E tu onde dormes? Perguntou ela. Aqui perto. Posso dormir contigo? Mamãe diz que os avós ressonam, mas não me importa. Rodrigo, o homem que jamais permitira que ninguém dormisse na sua cama, nem sequer as suas esposas, sempre preferia quartos separados. Assentiu sem hesitar. Claro que sim. Vamos. Essa noite, Rodrigo Montenegro dormiu na beira da sua imensa cama king size, com uma menina pequena aconchegada no centro, respirando suavemente. Não pregou o olho. Passou a noite vigiando a porta como um cão de guarda velho, jurando em silêncio que protegeria aquele sono inocente de todo o mal, mesmo se o mal fosse ele próprio. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade frenética. Rodrigo não foi ao escritório, delegou tudo. A sua única missão era transformar o mausoléu num lar antes que Camila saísse do hospital. Contratou uma equipa de decoradores, mas despediu-os às 2 horas porque queriam pôr bege minimalista. Quero cor, gritou Rodrigo. Quero que pareça que vivem crianças aqui, não arquitetos deprimidos. Ele próprio foi à loja de brinquedos. Comprou tudo, casas de bonecas, bicicletas, legos, peluches gigantes. Encheu a sala principal de brinquedos, afastando esculturas valiosas para dar espaço a um forte de almofadas. Quando o médico ligou 3 dias depois para dizer que Camila estava pronta para ter alta, a casa era irreconhecível. Cheirava a bolachas acabadas de fazer. Helena estava encantada e havia um triciclo estacionado junto ao piano de cauda. Manuel, prepara a limusina, ordenou Rodrigo. Olhou-se ao espelho. Tinha rapado a barba desalinhada, mas tinha deixado o bigode branco porque a Valentina achava graça. Ajustou a gravata. Estava aterrorizado. Enfrentar uma junta de acionistas hostis era um jogo de crianças comparado com trazer a sua filha de volta para a casa de onde a tinha expulsado. O trajeto do hospital foi tenso. Camila ia em cadeira de rodas até ao carro, ainda demasiado fraca para caminhar longas distâncias. A sua magreza era dolorosa de ver à luz do dia. Usava um casaco novo que Rodrigo lhe tinha levado, de cachemira suave, mas ajustava-o com desconfiança, como se o tecido pudesse queimá-la. Rodrigo ia sentado em frente a ela com as meninas aos lados. Valentina e Sofia não paravam de falar, contando à mãe sobre a casa, os brinquedos e a comida. E o avô tem uma televisão gigante que sai do chão, dizia Valentina emocionada. E a Helena fez-nos panquecas com cara de Mickey, acrescentava Sofia. Camila escutava e sorria debilmente, acariciando as mãos das filhas, mas os seus olhos não sorriam. Os seus olhos cinzentos escaneavam Rodrigo com uma frieza calculadora. Ele estava a dar às suas filhas tudo o que ela não tinha podido dar-lhes em anos. Deveria sentir-se agradecida, mas sentia-se humilhada. Sentia que ele estava a comprar o afeto das meninas, demonstrando a sua tese de há 5 anos. Sem o meu dinheiro não és nada. O carro entrou pelo portão de ferro forjado da mansão. Os jardins estavam impecáveis, cobertos por uma neve virgem que brilhava ao sol. Camila olhou para a fachada imponente da casa onde tinha crescido. Não sentia nostalgia, sentia náuseas. Recordava os gritos, a solidão, a pressão por ser a herdeira perfeita. Manuel abriu a porta.
Rodrigo desceu primeiro e ofereceu a sua mão para ajudar Camila. Ela olhou a um segundo hesitando e finalmente apoiou-se nele só, o suficiente para descer e sentar-se na cadeira de rodas que Manuel tinha preparado. Bem-vinda à casa, filha, disse Rodrigo. Esta não é a minha casa, respondeu ela em voz baixa para que as meninas não a ouvissem. É a tua casa. Eu sou apenas uma refugiada aqui. Rodrigo encaixou o golpe sem pestanejar. O que tu disseres? Vamos para dentro, está frio. Ao entrar, o serviço estava alinhado no vestíbulo para receber. Bem-vinda, senhora Camila, disseram em uníssono. Camila encolheu-se na cadeira. Odiava aquela pompa. Por favor, não façam isso, disse ela com voz cansada. Sou só a Camila. Não preciso de reverências. Rodrigo fez um gesto e o pessoal dispersou-se rapidamente. Empurrou a cadeira para a sala principal. Camila conteve a respiração. A sala, antes um museu de móveis antigos e proibições, não toques nisso. Não corras aí. Estava transformada. Havia um tapete de cores brilhantes sobre o persa. Havia brinquedos espalhados. O vaso da dinastia Ming tinha desaparecido e no seu lugar havia uma moldura digital a passar fotos das meninas. O que fizeste? Perguntou Camila, virando a cabeça para o olhar. Fiz espaço, disse Rodrigo simplesmente. As coisas velhas estorvam. Valentina correu para o piano de cauda. Mamã, toca. O avô disse que tu tocas música mágica. Camila olhou para o piano. Era o seu velho Steinway. Não o tocava há 5 anos. Os seus dedos, calejados e ásperos por esfregar chãos e lavar pratos em água fria, tremeram sobre o seu colo. Não posso, meu amor, disse escondendo as mãos. Mamã tem as mãos cansadas. Só um pouquinho, insistiu Sofia. Rodrigo aproximou-se e sentou-se na banqueta do piano. Se a mamã não pode, o avô tenta, disse. E com um dedo começou a tocar desajeitadamente a melodia de Brilha, Brilha, Estrelinha. Era ridículo. O grande magnata a tocar como uma criança de 3 anos. As meninas riram às gargalhadas. Camila não riu, mas a tensão nos seus ombros baixou 1 milímetro. Ele estava a tentar. Realmente estava a fazer o ridículo por elas. Quero ir para o meu quarto, disse Camila de repente cortando o momento. Claro, o teu antigo quarto está pronto. Não, interrompeu-o. Não quero o meu antigo quarto. Esse quarto está cheio de fantasmas. Quero o de hóspedes, o do resto do chão, o que tem saída para o jardim. Mas essa é pequena. É a que quero. Quero poder sair se me sentir asfixiada. Rodrigo assentiu. Como quiseres, Helena, leva-te. Essa noite, depois de deitar as meninas que insistiram em dormir na cama gigante de Rodrigo outra vez, tornando-o rotina, Rodrigo desceu à cozinha por um copo de água. Encontrou Camila ali. Estava de pé, apoiada na bancada, segurando um copo de leite, olhando para a escuridão do jardim através da janela. Usava um roupão de seda que Helena lhe tinha emprestado, mas ainda se via frágil, como se uma brisa pudesse quebrá-la. Não consegues dormir? Perguntou Rodrigo, ficando na soleira. Camila não se virou. Estou à espera que venhas dizer-me o preço, disse ela. O preço de tudo isto. Camila virou-se apontando para a cozinha de alta gama, a casa, a segurança. Tu nunca dás nada de graça, pai. Há sempre uma letra miúda. O que queres em troca? A custódia das meninas? Que renuncie ao meu apelido de casada? Que assine um papel dizendo que estava louca? Diz-me já e acabemos com isto. Rodrigo sentiu uma dor aguda no peito. Colhia o que tinha semeado durante décadas. Não há preço, Camila. Mentira, gritou ela, e o copo de leite tremeu na sua mão. Há sempre um preço. Tu expulsaste-me porque casei com um pobre. Deixaste que o meu marido morresse sem medicamentos. E agora és o bom samaritano. Não acredito em ti. Porque tinha medo. Rodrigo gritou de volta entrando na luz. Tinha medo que tivesses razão. Tinha medo que fosses feliz sem o meu dinheiro. E isso significaria que toda a minha vida, todo o meu império não valia nada. Eu castiguei-te porque te invejava, Camila. Invejava que fosses capaz de amar alguém mais do que ao dinheiro. Camila ficou paralisada. Nunca jamais tinha ouvido seu pai admitir uma fraqueza. Rodrigo aproximou-se com as mãos abertas em sinal de rendição. O preço estou a pagá-lo, eu, filha. O preço é ver como as minhas netas me olham e saber que não mereço o seu amor. O preço é ver as tuas mãos desfeitas e saber que eu podia ter evitado. Não quero nada de ti, só quero que me deixes estar perto. Quero vê-las crescer e quero que tu cures. Isso é tudo. Camila olhou-o longamente. Respirava agitada. Há uma coisa a mais, disse ela e o seu tom mudou.
Tornou-se inquisitivo, perigoso. Quando nos despejaram do apartamento, o polícia disse algo. Disse que a ordem vinha de cima, da empresa-mãe imobiliária Vertex. O coração de Rodrigo parou. O mundo congelou. Nunca tinha ouvido falar dessa empresa, continuou Camila franzindo o sobrolho. Mas procurei o nome no hospital, no telemóvel de uma enfermeira. Vertex é uma sociedade anônima. Não aparecem os donos. Rodrigo manteve o rosto impassível usando cada grama da sua experiência em póquer empresarial. As suas mãos suavam frio. São fundos abutres, Camila, investidores sem cara. Compram dívida e executam. São pragas. Tu tens negócios com eles? Perguntou ela diretamente. Os seus olhos cinzentos cravaram-se nos dele como brocas. Era o momento, a verdade ou a mentira, a redenção ou a sobrevivência. Não, mentiu Rodrigo sem pestanejar. Não faço negócios com essa gente. Os meus negócios são a construção e a banca, não a especulação barata. Camila sustentou o seu olhar uns segundos mais. Parecia estar a procurar a fenda na sua armadura. Finalmente suspirou e baixou o olhar para o seu copo de leite. Ainda bem, disse. Porque se eu soubesse que tiveste algo a ver com essa gente, com a gente que nos atirou para a rua como lixo, juro-te, pai, que pegaria nas meninas e desapareceria, e desta vez não nos encontrarias nunca. Nunca o farás, disse Rodrigo, sentindo que a bilis lhe subia à garganta pela mentira. Agora vai descansar. Amanhã virá um fisioterapeuta para ti. Tens de recuperar forças. Camila assentiu e saiu da cozinha arrastando os pés. Rodrigo ficou sozinho, apoiado na bancada tremendo. Tinha salvo o momento, mas tinha selado o seu destino. Agora não era apenas um mau pai arrependido. Era um mentiroso que dormia debaixo do mesmo teto que as suas vítimas. Olhou o seu reflexo na janela escura. Não viu um milionário. Viu um homem caminhando sobre uma corda bamba, sobre um abismo de fogo, e a corda estava a desfazer-se. A falsa paz na mansão Montenegro durou exatamente 72 horas. Foram 3 dias de um idílio frágil construído sobre alicerces de cristal, onde as risadas de Valentina e Sofia enchiam os corredores e mascaravam a tensão subterrânea que vibrava entre pai e filha. Rodrigo esforçava-se demasiado, com aquela intensidade maníaca de quem sabe que caminha sobre uma mina antipessoal. Comprava presentes absurdos, organizava lanches excessivos e evitava qualquer conversa profunda com Camila, escudando-se em chamadas de trabalho fictícias cada vez que ela o olhava com demasiada intensidade. A explosão chegou numa terça-feira à noite durante o jantar. Lá fora, uma nova tempestade açoitava Lisboa, batendo nas janelas blindadas com fúria. Lá dentro, a sala de jantar estava iluminada pela luz quente das velas. Ideia das meninas. Camila, com um pouco mais de cor nas bochechas, embora ainda dolorosamente magra, cortava um pedaço de frango para Sofia. Rodrigo observava-as da cabeceira com uma taça de vinho tinto intacta na mão, sentindo pela primeira vez em anos que a sua vida tinha um propósito para além de acumular zeros numa conta bancária. O intercomunicador da parede zumbiu rompendo a harmonia. Senhor Montenegro, a voz do chefe de segurança soava tensa. Temos uma situação na porta principal. Há um homem que insiste em vê-lo. Diz que é urgente. Rodrigo franziu o sobrolho. Não recebo ninguém a estas horas. Que se vá ou chame a polícia. Senhor, diz que se chama Serrano. Diz que o senhor sabe por que está aqui e que se não o receber, falará com a imprensa que está estacionada na esquina a cobrir a tempestade. A cor desapareceu do rosto de Rodrigo. Serrano, o gerente da imobiliária Vertex, o homem que tinha assinado o despejo e a quem Rodrigo tinha despedido fulminantemente por telefone dias atrás para cobrir o seu próprio rasto. Era um cabo solto que voltava para o estrangular. Manuel, disse Rodrigo, levantando-se tão bruscamente que a sua cadeira guinchou contra o chão. Leva as meninas e a Camila para a sala de jogos. Põe um filme. Aumenta o volume. Camila olhou-o, alerta. O seu instinto de sobrevivência, afiado nas ruas, detetou o pânico nos olhos do pai. Quem é Serrano? Perguntou ela. Ninguém. Um ex-funcionário descontente. Assuntos aborrecidos da empresa. Por favor, vai com as meninas. Mas foi demasiado tarde. Antes que Manuel pudesse acompanhá-las, ouviu-se um alarido no vestíbulo. Gritos. O som de um corpo chocando contra uma porta. E então Serrano irrompeu na sala de jantar com o casaco encharcado e os olhos injetados de ódio, seguido por 2 guardas de segurança que tentavam conter-lo. Soltem-me, gorilas! Gritou Serrano sacudindo-se.
Venho cobrar a minha indemnização, Rodrigo. Não podes expulsar-me como um cão depois de 15 anos a fazer-te o trabalho sujo. Tirem-no daqui. Rugiu Rodrigo, avançando para ele para bloquear a visão de Camila. Agora Serrano parou de repente ao ver a mesa posta. Os seus olhos percorreram a cena doméstica, as velas, as meninas assustadas, e finalmente pousaram em Camila. Um sorriso torto e cruel apareceu no seu rosto. Vá, vá, disse Serrano ofegando. A ironia é requintada. Aqui estás a jantar quentinho enquanto eu estou na rua. Reconheces-a, Rodrigo? É a inquilina do resto do chão B, a que me ordenaste que expulsasse a pontapés. O silêncio que caiu sobre a sala de jantar foi mais pesado que a laje de uma tumba. Camila pôs-se de pé lentamente, largando a faca sobre o prato com um tinido agudo. O que disse? Perguntou ela com uma voz que mal era um sussurro. Rodrigo virou-se desesperado. Camila, não o ouças. Está louco. Está bêbado. Não estou bêbado, bradou Serrano tirando um telemóvel do bolso. Tenho os e-mails, Rodrigo. Senhora, o seu pai é o único dono da imobiliária Vertex. Ele ordenou a limpeza dos ativos tóxicos na Boa Vista. Ele aprovou o seu despejo pessoalmente. Eu só cumpria ordens e agora despede-me para fazer de santo à sua frente. Serrano lançou o telemóvel sobre a mesa, deslizando-o até que chocou contra a taça de Camila. Na tela brilhava um documento digital, o mesmo que Rodrigo tinha triturado, mas na sua versão eletrônica original. Camila olhou para o telemóvel, leu o cabeçalho, leu a assinatura digital do pai. O mundo parou. Os sons da tempestade, os gritos de Serrano, o choro assustado de Sofia, tudo se desvaneceu. Só restava a verdade nua e purulenta sobre a toalha de linho branca. Rodrigo sentiu que asfixiava. Aproximou-se dela com as mãos estendidas. Filha, deixa-me explicar-te. Eu não sabia que eras tu. Era uma ordem geral. Camila levantou o olhar. Os seus olhos cinzentos que dias antes tinham começado a mostrar gratidão, agora estavam mortos, vazios. Era o olhar de alguém a quem arrancaram a alma pela segunda vez. Tu, disse ela. Não gritou, não chorou. Foi uma declaração de facto. Tu nos despejaste, tu enviaste a polícia. Tu fizeste com que as minhas filhas dormissem na neve. Não sabia que eras tu, gritou Rodrigo com lágrimas de desespero brotando dos seus olhos. Juro pela minha vida, se soubesse, teria queimado o mundo antes de te deixar na rua. Mas fizeste, replicou Camila com uma calma aterradora. Fizeste a uma mãe, a umas crianças, não importava se éramos nós ou não, fizeste por dinheiro. E depois a sua voz quebrou-se, mas recuperou a força no instante. Depois mentiste-me na cara. Trouxeste-me aqui, deste-me de comer, brincaste com as minhas filhas sabendo que eras o carrasco. Fiz isso para te proteger. Tinha medo que te fosses embora. Camila soltou uma risada seca sem humor que gelou o sangue de todos os presentes. Proteger-me? Tu és o perigo, pai. Sempre foste tu. O frio não nos matou, a fome não nos matou, quase nos mataste tu. Virou-se para as meninas que choravam abraçadas às pernas de Manuel. Valentina, Sofia, vamos. Para onde? Perguntou Valentina aterrorizada. Para a rua outra vez. Para qualquer sítio que não seja este inferno dourado. Camila caminhou para a saída, passando ao lado de Serrano, que a olhava com uma mistura de triunfo e vergonha. Rodrigo tentou agarrar, lá pelo braço. Não podes ir embora, estás doente. Elas não têm para onde ir, gritou Rodrigo. Camila soltou-se com um movimento brusco, como se o contacto lhe queimasse a pele. Prefiro morrer numa valeta com dignidade do que viver um minuto mais debaixo do mesmo teto que tu. És um monstro, Rodrigo Montenegro, e desta vez não vou voltar nunca. Camila saiu da sala de jantar arrastando os pés, fraca, mas impulsionada por uma fúria nuclear. Rodrigo ficou petrificado, vendo como a sua vida se desmoronava em tempo real. Serrano, vendo o dano feito, soltou uma gargalhada nervosa. Bem, acho que já tenho a minha indemnização, murmurou. Rodrigo virou-se para ele. Não havia humanidade nos seus olhos naquele momento, apenas uma escuridão abissal. Tirem-no, disse em voz baixa aos guardas, e assegurem-se de que não volta a andar sem dor no que lhe resta de vida. Enquanto os guardas arrastavam Serrano para fora, Rodrigo correu atrás da filha. Não podia deixar que saísse para a tempestade. Não, outra vez. O vestíbulo da mansão era um palco de caos emocional. Camila tentava abrir a pesada porta de carvalho com mãos trêmulas, mas estava trancada pelo sistema de segurança noturno. Batia na madeira com os punhos, frustrada, chorando de pura impotência.
Valentina e Sofia estavam sentadas no primeiro degrau da escada, abraçadas, olhando a cena com olhos que tinham visto demasiadas tragédias para a sua curta idade. "Abre a porta!" gritou Camila ao ver Rodrigo aparecer pelo corredor. Apoiou-se contra a parede, deslizando até ao chão, porque as suas pernas já não a sustentavam. O seu corpo, ainda em recuperação, estava a colapsar pelo estresse. Rodrigo parou a 3 metros dela. Não se aproximou. Sabia que se aproximasse ela atacar, lo-ia ou quebrar-se-ia. "Não vou abri-la", disse ele. A sua voz não era autoritária, era suplicante. "Lá fora estão 10 graus abaixo de zero. Camila, está a nevar. Se saíres, morres. E elas morrem. Não me importa", soluçou ela, escondendo a cara entre os joelhos. "Qualquer coisa é melhor do que estar contigo. Dás-me nojo. Tudo isto é mentira. Os teus presentes, a tua preocupação, tudo é culpa. Só queres limpar a tua consciência." Rodrigo olhou para suas netas. Sofia tinha o polegar na boca. Valentina segurava-lhe a mão. Elas eram as únicas inocentes naquela guerra. Rodrigo respirou fundo. Sabia o que tinha de fazer. Era o movimento mais arriscado da sua vida. Mais arriscado do que qualquer investimento na bolsa. Tinha de se despir emocionalmente. Algo que não tinha feito nem com as suas esposas, nem com os seus pais, nem com ninguém. Caminhou lentamente até ao centro do vestíbulo e deixou-se cair de joelhos sobre o mármore frio. Não se ajoelhou para pedir perdão. Ajoelhou-se porque o peso da sua própria miséria não o permitia estar de pé. "Tens razão", disse Rodrigo. A sua voz ressoou na sala alta. "Sou um monstro. Tens toda a razão." Camila levantou a cabeça, surpreendida pela confissão. "Não te expulsei há 5 anos porque casaste com um pobre." Continuou Rodrigo olhando para o chão, incapaz de sustentar o olhar da filha. Essa foi a desculpa. A verdade é muito mais patética. As meninas deixaram de chorar ouvindo o tom grave do avô. "Expulsei-te porque tinha ciúmes", confessou Rodrigo. As palavras saíam como pedras da sua garganta. Tinha ciúmes de Julião. Tinha ciúmes de que ele, sem ter nada, podia fazer-te sorrir de uma maneira que eu nunca pude com todos os meus milhões. Odiava ver-vos felizes. Odiava sentir-me desnecessário. Eu pensava que se te tirasse o dinheiro voltarias a correr para mim. Pensava que o amor era uma transação. Eu pago-te, tu amas-me. Camila olhava-o fixamente com a boca entreaberta. Nunca tinha ouvido o seu pai falar assim. Quando assinei essas ordens de despejo, Rodrigo levantou o olhar com os olhos cheios de lágrimas. Não olhei os nomes. Para mim, as pessoas pobres não eram pessoas. Eram números, eram obstáculos. Tinha me tornado uma máquina até que te vi na neve. Quando vi os teus olhos, quando vi os meus olhos na cara dessas meninas, apercebi-me de que eu era o homem mais pobre do mundo. Arrastou-se de joelhos alguns centímetros para ela. Não te peço que me perdoes. O que fiz é imperdoável, mas peço-te que me uses. Usa-me, Camila. O meu dinheiro, a minha casa, o meu poder, tudo é teu. Fica, não por mim, por elas. Faz com que eu pague cada cêntimo do que sofreram. Converte-me no teu servo se quiseres. Insulta-me todas as manhãs, mas não leves as minhas netas para o frio. Não as castigues a elas por me odiarem a mim. Houve um silêncio longo, denso. Só se ouvia o vento a uivar lá fora, arranhando a porta que Rodrigo se recusava a abrir. Camila olhou para as suas filhas, viu o pijama quente de Sofia, viu os brinquedos na sala, viu a segurança, o calor, a comida, e depois pensou no banco do parque, no frio que lhe mordia os ossos, no terror de não saber se acordariam no dia seguinte. Olhou para o seu pai, um velho ajoelhado, chorando, oferecendo-lhe as chaves do seu reino, em troca de não ficar sozinho. Já não via o tirano todo-poderoso. Via um homem partido, desesperado por uma segunda oportunidade que sabia que não merecia. Valentina levantou-se do degrau, caminhou com os seus pezinhos descalços até Rodrigo e pôs-lhe a mão no ombro. "Avô, não chores", disse a menina. "Mamã, o avô está triste." Esse gesto simples rompeu a barragem. Camila desatou a chorar. Um choro profundo e libertador que vinha do fundo da sua alma. Chorou por Julião, chorou pelos anos perdidos, chorou pela crueldade e pela injustiça. Rodrigo não se moveu, deixou que ela chorasse. Esperou a sentença. Finalmente, Camila secou as lágrimas com a manga do seu roupão. Pôs-se de pé, apoiando-se na parede. Estava pálida, trêmula, mas os seus olhos tinham uma nova determinação. Já não era a vítima, era a matriarca. "Levanta-te", ordenou ao pai. Rodrigo obedeceu desajeitadamente, estalando as suas articulações. "Ficarei", disse Camila. Rodrigo soltou o ar aliviado, mas ela levantou a mão.
Ficarei, mas as regras mudam hoje. Esta empresa Vertex vai desaparecer. Vais usar esse dinheiro para abrir uma fundação. Vamos ajudar cada família que expulsaste. A cada uma, tu pessoalmente vais pedir-lhes perdão. Farei, disse Rodrigo imediatamente. Amanhã mesmo. E não vais tentar comprar-me nunca mais. Se comprares um presente para as meninas, será porque as queres, não porque te sintas culpado. E se alguma vez, uma única vez, voltares a mentir-me, ir-me-ei embora, e não me verás nem por sombras. Trato feito, disse Rodrigo. E pela primeira vez na sua vida sentia que tinha fechado o melhor negócio da sua carreira, onde perdia todo o seu dinheiro, mas ganhava algo real. Camila suspirou exausta, estendeu os braços para as meninas. Venham aqui. Valentina e Sofia correram para ela e abraçaram-se num nó de membros. Rodrigo ficou fora do círculo, respeitando a distância, sabendo que teria de ganhar o direito de entrar naquele abraço milímetro a milímetro, dia após dia. Vamos dormir, disse Camila. Estou muito cansada. Começou a subir as escadas com as meninas. A meio caminho parou e olhou para baixo, onde Rodrigo continuava parado no centro do vestíbulo. Só, pai, disse ela. Rodrigo levantou a cabeça com esperança. Boa noite. Não era um amo-te, não era um perdoo-te, mas era um começo. Era uma ponte estendida sobre o abismo. Boa noite, filha, respondeu Rodrigo. Quando elas desapareceram no corredor de cima, Rodrigo dirigiu-se à porta principal, abriu os fechos e saiu para a tempestade. O vento gelado atingiu-lhe o rosto, mas ele não o sentiu. Ficou ali no pórtico olhando a neve cair, deixando que o frio lhe recordasse que estava vivo e que tinha uma tarefa monumental pela frente. Deixar de ser um milionário para se tornar finalmente um homem. A neve caía sobre Lisboa com a mesma intensidade que aquela noite fatídica de há um ano. Os flocos, grandes e espessos, cobriam os passeios do bairro da Lapa, silenciando o tráfego e pintando a cidade de branco. Mas desta vez a neve não se sentia como uma ameaça mortal, nem como um sudário frio. Da janela da sala principal da mansão Montenegro, a neve parecia confetes, uma celebração silenciosa que caía do céu para marcar o aniversário do milagre. Lá dentro, a mansão era irreconhecível, onde antes havia esculturas frias de mármore e corredores vazios que ressoavam com ecos solitários. Agora havia vida, uma vida ruidosa, desordenada e maravilhosamente quente. A árvore de Natal, um pinheiro natural de 3 m de altura, dominava o centro da sala decorado não por designers profissionais, mas pelas mãos inexperientes de 2 meninas de 5 anos e um avô com artrite. As bolas de cristal Swarovski conviviam com adornos de cartolina, macarrões pintados com purpurinas e anjos de papel com sorrisos tortos. O cheiro era o que mais tinha mudado. Já não cheirava a cera de móveis e a clausura. Cheirava a peru assado, a canela, a chocolate quente e a lenha a queimar na lareira. Rodrigo Montenegro, o antigo tubarão das finanças, estava sentado no tapete persa, que agora tinha uma mancha de sumo de uva que ele se tinha recusado a limpar porque lhe dava caráter, rodeado de papel de embrulho rasgado. Não usava o seu fato de 3 peças. Usava um camisolão de lã vermelho com uma rena tecida no peito, um presente de brincadeira de Camila que ele tinha decidido usar com um orgulho desafiante. Mais rápido, avô, mais rápido! Gritava Sofia correndo à volta do sofá com uma capa de super-herói feita com uma toalha. Cuidado com o vaso, advertiu Rodrigo por hábito e depois corrigiu-se rindo. Ah, não importa, se partir, compramos outro. A campainha da porta tocou. Não era uma campainha discreta, era uma melodia natalícia que Valentina tinha insistido em instalar. Helena, que agora usava um vestido de festa em vez do seu uniforme de serviço, porque Rodrigo tinha proibido terminantemente que alguém trabalhasse naquela noite, foi abrir. O vestíbulo encheu-se de gente, mas não eram os sócios comerciais de Rodrigo, nem banqueiros, nem políticos. Eram as famílias. Entrou a senhora da Cave da Boa Vista, a que lhe tinha dado a caixa com os desenhos há um ano. Vinha com um casaco novo e uma tarte caseira nas mãos. Atrás dela entraram os Martins, uma família de 5 que Rodrigo tinha reinstalado pessoalmente num apartamento luminoso da Avenida da Liberdade. E depois os Garcia e os Lopes. Eram as famílias que a imobiliária Vertex tinha tentado esmagar e que agora faziam parte da Fundação Julião Garcia, a organização sem fins lucrativos que Rodrigo tinha criado em honra do falecido marido da sua filha. Camila desceu as escadas. Rodrigo ficou sem fôlego ao vê-la.
Há um ano pesava 38 kg e parecia um espetro cinzento. Hoje Camila estava radiante, tinha recuperado o seu peso, o seu cabelo loiro brilhava com saúde e usava um vestido de veludo verde esmeralda que realçava o brilho dos seus olhos. Mas o mais importante não era o seu aspecto físico, era a sua aura. Caminhava com a segurança de quem atravessou o inferno e saiu carregando baldes de água para apagar o fogo de outros. Boa noite a todos, saudou Camila e a sua voz encheu a sala. As meninas correram para ela, abraçando-a pela cintura. Mamã, os convidados chegaram. O jantar foi um caos maravilhoso. Tinham unido 3 mesas longas na sala de jantar para acomodar as 30 pessoas. Não havia protocolo. O vinho de reserva especial de Rodrigo era servido em copos de água, porque não havia taças suficientes para todos. Ouviam-se risos, brindes e o som de talheres a chocar contra a porcelana fina. Rodrigo sentou-se na cabeceira, mas não para presidir, mas para servir. Levantava-se constantemente para encher copos, para cortar carne, para se assegurar de que a senhora da cave provasse o bolo rei. Num momento alguém bateu numa taça com um garfo pedindo silêncio. Foi o senhor Martins, um homem humilde com mãos de pedreiro que agora trabalhava como chefe de manutenção nos edifícios da fundação. Um momento, por favor, disse Martins, pondo-se de pé nervosamente. Queremos agradecer não só pela comida ou pelas casas, mas pela dignidade. Dom Rodrigo, o senhor devolveu-nos a dignidade quando pensávamos que o mundo nos tinha esquecido. Rodrigo sentiu que se lhe formava um nó na garganta. Pôs-se de pé, segurando a sua taça com mão trêmula. Olhou para os rostos que o rodeavam. Há um ano, para ele, eram ativos tóxicos. Hoje conhecia os seus nomes, as suas histórias, os nomes dos seus animais de estimação. Não, disse Rodrigo, e a sua voz quebrou-se ligeiramente. Não me agradeçam a mim. Eu sou o que está em dívida. Vocês ensinaram-me que a riqueza não é o que tens no banco, mas sim quem tens na tua mesa. Eu era um homem pobre que vivia numa casa grande. Graças à minha filha, olhou para Camila, que lhe sorria do outro extremo da mesa. E graças às minhas netas, hoje sou verdadeiramente rico. Levantou a taça. Por Julião, que nos olha de cima. Por Julião, responderam todos em uníssono. Camila secou uma lágrima discreta e lançou um beijo voado ao pai. Esse gesto, esse pequeno movimento da mão valia mais para Rodrigo do que todas as ações da sua empresa. Depois do jantar, quando as crianças havia uma dúzia delas correndo pela casa, se acalmaram um pouco. Valentina puxou a mão da mãe. Mamã, o piano, por favor. Camila olhou para o Steinway preto no canto da sala. Durante meses depois de voltar, não tinha podido tocá-lo. Trazia-lhe demasiadas recordações da sua vida anterior, da perfeição exigida. Mas aquela noite era diferente. Sentou-se em frente às teclas. O silêncio fez-se na sala. Rodrigo aproximou-se e apoiou-se na moldura da lareira, observando. Camila pousou os dedos sobre o marfim, fechou os olhos e começou a tocar. Não tocou uma peça clássica complexa para exibir técnica. Tocou uma melodia simples, doce e melancólica. Era a canção de embalar que Julião costumava cantarolar às meninas quando tinham medo das tempestades. As notas flutuaram no ar, carregadas de amor e de memória. Rodrigo viu como as gêmeas se sentavam aos pés da mãe hipnotizadas. Viu a paz no rosto de Camila, as suas mãos, que há um ano estavam rachadas pelo frio e pelo trabalho duro, agora voavam sobre as teclas criando beleza. Era a prova definitiva da cura. Quando a última nota se desvaneceu, houve um momento de silêncio reverente antes que os aplausos irrompessem. Camila levantou-se e abraçou as filhas. A noite avançava e os convidados começaram a ir embora, levando sobras de comida e brinquedos que Rodrigo insistiu em dar às outras crianças. Quando a porta se fechou atrás do último convidado, a casa ficou num silêncio confortável. O silêncio do cansaço feliz. Para a cama, senhoritas, ordenou Camila. Pai Natal não vem se houver olhos abertos. Uma história, suplicou Sofia. O avô prometeu uma história. Rodrigo olhou para Camila procurando permissão. Ela assentiu sorrindo enquanto recolhia umas taças. Só uma, e curta. Rodrigo levou as meninas escadas acima para o seu quarto. Já não dormiam com ele. Tinham o seu próprio quarto pintado de azul celeste com camas em forma de nuvens. Envolveu-as nos edredons de penas. Sentou-se na cadeira de baloiço entre as duas camas e abriu um livro grande de contos clássicos, mas fechou-o logo. Hoje não vou ler, disse. Hoje vou contar-vos uma história de verdade. As meninas abriram os olhos arregalados. De medo?
perguntou Valentina. Um pouco. Ao princípio dá medo. Trata-se de um rei que vivia num castelo de gelo. Como Frozen? Perguntou Sofia. Parecido, mas este rei não tinha magia nas mãos, tinha gelo no coração. Rodrigo olhou para a janela, onde a neve continuava a cair. O rei pensava que o mais importante do mundo era o seu tesouro. Guardava moedas de ouro e joias e construía muros muito altos para que ninguém entrasse. Mas esqueceu-se de que dentro dos muros estava a ficar muito sozinho. As meninas escutavam atentamente. O rei tinha uma princesa, mas expulsou-a do castelo porque ela queria cantar canções com um trovador pobre em vez de contar moedas. E passaram os anos e o castelo do rei tornou-se cada vez mais frio. Tão frio que o fogo das lareiras não aquecia. Que tonto, disse Sofia. Muito tonto, concordou Rodrigo com um sorriso triste. Mas uma noite de tempestade, o rei saiu a passear e encontrou duas pequenas fadas na neve. As fadas tinham muito frio, mas tinham os corações quentes porque a mãe as amava muito. E quando o rei olhou para as fadas nos olhos, crac! Rodrigo deu uma palmada suave e as meninas saltaram rindo. O que aconteceu? Que o gelo do seu coração se partiu, fez-se em pedaços e doeu muito. Mas quando o gelo se foi, o rei pôde sentir outra vez e aprendeu que o seu verdadeiro tesouro não eram as moedas, eram as fadas, e a princesa que regressou para lhe ensinar a ser bom. Esse és tu, avô, sussurrou Valentina com aquela sabedoria esmagadora das crianças. Rodrigo inclinou-se e beijou-lhe a testa. Sim, meu amor, sou eu e vocês salvaram-me. E foram felizes para sempre? Perguntou Sofia bocejando. Não sei, disse Rodrigo apagando a lâmpada da mesinha de cabeceira e deixando só a luz do corredor. Para sempre é muito tempo, mas foram felizes essa noite, e a seguinte, e todas as noites que estiveram juntos. E isso é suficiente. Ficou ali sentado na penumbra, até que a respiração das meninas se tornou profunda e rítmica. Ao sair para o corredor, encontrou Camila à sua espera. Bonita história, disse ela em voz baixa. Tinha estado a ouvir da porta. Falta o capítulo onde a princesa faz o rei trabalhar muito para que não seja um resmungão, brincou Rodrigo. Camila aproximou-se e deu-lhe um abraço. Foi um abraço breve, mas real, sem tensões. Obrigado por este ano, pai, disse ela. Obrigado por cumprires a tua palavra, a fundação, o que estás a fazer. Julião estaria orgulhoso. Eu só ponho o dinheiro, filha. Tu pões a alma. Camila sorriu e dirigiu-se ao seu quarto. Boa noite. Descansa. Amanhã as meninas quererão abrir os presentes às 6 da manhã. Precisarás de energia. Boa noite, filha. Rodrigo desceu as escadas uma última vez. Dirigiu-se à sala principal, onde as brasas da lareira ainda brilhavam. Serviu-se de um copo de conhaque, mas não o bebeu. Aproximou-se da grande janela que dava para a rua. Olhou para fora. O candeeiro da rua iluminava o lugar exato onde há um ano tinha travado o seu carro. O lugar onde viu duas manchinhas vermelhas na imensidão branca. Apoiou a testa contra o cristal frio. Recordou o terror. Recordou a carta amarrotada. Recordou o som do monitor cardíaco e depois olhou para trás, para o interior da sua casa. Viu os brinquedos atirados, os pratos sujos do jantar, a árvore torta. Viu a desordem da felicidade. Rodrigo Montenegro, o homem que uma vez pensou que podia comprar o mundo, sorriu. Uma lágrima solitária rolou pela sua bochecha, mas não era de tristeza, era de gratidão infinita. Feliz Natal, Rodrigo, disse a si mesmo, levantando o copo para o reflexo na janela. Conseguiste. Chegaste a tempo. Bebeu um gole saboreando o calor e apagou a última luz da sala, deixando que a casa dormisse em paz, protegida não por muros de pedra, mas pelo amor inabalável de uma família que tinha sobrevivido ao inverno mais duro das suas vidas.